Cara, assim, eu não costumo fazer nenhuma apresentação nem nada e não precisa ter aquele, estamos aqui agora. Não, tranquilo. Mas o papo é bem solto, eu não sei se você chegou a assistir Eu algum. vi, eu entrei lá, eu vi do Sideral. Legal. Legal, achei massa. Você até tem tocado com ele, né? Você fez umas coisas com ele. Tem feito. Tem feito. As coisas do Cazuza, principalmente, né? Que é ele com o Flauzinho. Sim, ele me falou disso, do projeto. E do show dele, sem ser o Tropical Blues. O Sideral tem É. 6 filhos, ele tem 16 shows diferentes. Todo dia tá tocando, cada Todo dia dia uma tá versão tocando, do show. cada dia E do você show. tá em quantos dos Eu 16? tô em 3. Mas assim, a gente não tem que seguir nenhum protocolo, nenhuma direção de nada. Você Eu que só manda. gosto de fazer, eu tento, né? Existe uma tentativa de fazer uma coisa meio dentro de um timeline, assim, Certo. do desenvolvimento assim da sua vida, porque o Cronológico, podcast né? É legal. bem em cima dessa onda de Massa, de massa. desenvolvimento pessoal, de como que a pessoa se construiu, assim, né? Então, qual foi seu processo, assim, de construção mesmo como músico, como pessoa também, ao mesmo tempo, né? Certo. E aí eu gosto sempre de começar, cara, bem no começo mesmo, assim, e vindo dessa perspectiva de música dentro de casa, como que eram, né, como que era o ambiente ali, seus pais, Certo. né, eu sei que tem seu irmão, vocês tocam, então essa coisa de ter 2 irmãos que Não, dividem, pode né, deixar. pô, isso é sensacional, então eu queria que você contasse um pouco, bem do começo, assim. Tá. Já podemos? Então você já tá Boa. sempre valendo. Pô, primeiro, obrigado pelo convite, cara. Claro, Fiquei muito mano. feliz quando o André me ligou. Falei, pô, que legal. E eu tive aquela infância, cara, assim, de sempre ter um instrumento musical por perto, né? Porque não só pelo fato dos meus pais, que são musicistas, mas que levaram a música mais como hobby e se profissionalizaram como biólogos. Com meus avós também, por parte de pais, sempre tocava alguma coisa, sanfona, piano, órgão. Então sempre tinha festa na casa dos meus avós, né, meus avós, com muita gente tocando muita coisa. Ninguém profissional, então. Ninguém profissional. Na verdade, um profissional, que é o meu tio Aranha, a Mauri Aranha. Inclusive, eu quero até falar dele daqui a pouco, porque ele entra como uma referência muito forte para mim nesse começo. Porque eu ia para casa dos meus avós, né, bicho? Tinha aquela coisa, piano, um tocando violão, o pessoal tomando uma, jogando carta e tocando, né? Mas aquela coisa mais, aquele repertório mais de serestas, né? Aquela coisa. E aí eu, criança ali no meio, né? Ficava naquele, pô, que legal, tudo bem, né? Música pra caramba, pra cá, blá, blá, blá. Mas, cara, teve um dia, eu devia ter meus 12 anos, 11 para 12 anos, que eu fui na casa de um amigo meu, de colégio, e ele virou para mim e falou assim, olha, o que que eu tenho, o que que meu irmão tem aqui? E tirou debaixo da cama um case, um estojo, e abriu. Aí foi a primeira vez que eu vi um baixo de perto, É mesmo, com 12, então. com 11 para 11 12. para 12. Aí eu vi aquele negócio, era um instrumento Jennifer, preto. Eu peguei, cara, ele ligou, toquei, assim, dei uma nota, cara. Uma nota, um misão, assim, pô. Imediatamente, pensei assim, o que que eu tenho que fazer para viver fazendo isso aqui? Sério mesmo, tipo, Foi um arrebatamento, assim, primeiro contato com baixo elétrico que eu tive na vida. Eu peguei o baixo, coloquei assim, dei uma nota e falei assim, fudeu. Mas aqui, você entendia o que era aquilo ali? Tipo, você já Sim, sabia porque que o era meu baixo? pai já tocava baixo, mas eu nunca tinha visto baixo. Meu pai tocava baixo na banda do interior, que ele morava em Pitangui, e ele nunca teve um baixo na vida. Então eu só via em fotos, aquelas fotos preto e branca, assim, ele tocando no baile e tal. Eu falava, isso aqui que é um baixo. Então você sabia do que se tratava, mas nunca, Sim, nunca e tinha... tocava violão, né? Tinha violão sempre lá em casa, tinha violão, então intuitivamente eu já pegava o violão e ficava fazendo os baixos nas cordas graves. Isso já é um trem, já é assim, meio estranho, porque eu sempre tive essa coisa com o contrabaixo, sem saber, sem nunca ter chegado perto de um baixo elétrico. Aí o dia que eu peguei, que eu toquei a primeira vez, eu falei, não, agora... Aí comecei a infernizar meu pai, minha mãe, assim, preciso de ter um baixo, tem que ter um baixo, tem que ter um baixo. E meu pai me deu um baixo, né? Um baixo que era um pedaço de pau, assim. Nós estamos falando de 1988, 87, né? Então não tinha opções, aí nas lojas era aquela coisa, né? Ou era um tonante, ou quem tinha dinheiro tinha um Janine. Né? Não existia essa facilidade, né, de hoje em dia. Claro. Mas o interessante foi porque aí volta a questão da casa da minha avó. Como eu tinha esse tio, tenho,
que é um super ultra músico, violonista da pesada, guitarrista sensacional. Eu chegava na casa da minha avó aos domingos, aí eu via ele acordando meio-dia, almoçando, estudando a tarde inteira e saindo à noite para tocar. Que maravilha, cara. É isso que eu quero, bicho. Porra, eu quero estudar e tocar, né, cara? A gente já tinha isso desde muito cedo, assim, dentro de mim. E observando isso aí comecei a estudar. Pra você ter ideia, essas coisas aconteceram tão rapidamente que eu tô falando de 87, 88. Em 89 eu já estava estudando baixo com o Giovanni Mendes. Que doideira. O Giovanni foi seu primeiro O Giovanni professor? foi meu primeiro e único professor de baixo elétrico, assim, Que mesmo. doideira, eu não sabia disso. E eu estudei com ele de 89 a 92, quando ele foi para os Estados Unidos estudar na BIT. Aham. Aí ele formou lá na EMI, né? Depois de 4 anos ele voltou para o Brasil e montou Aí o que ele montou a protótipo da Pro Music, que era lá na Avenida Brasil. Depois que foi crescendo, né? Fez uma sociedade, e todo mundo conhece a Pro Music, né? No Brasil inteiro. Então, foi muito nessa época, assim, final dos anos 80, coisas que me marcaram muito, né? Esse ponto, né, de inflexão, assim, de falar, bicho, eu quero isso aqui. Né? Assim, com 12 anos, com 13 anos, eu sabia exatamente que eu queria ser contrabaixista. E comecei a estudar muito. Mas me fala disso, que eu acho muito interessante, porque assim, nessa época, né, você está falando aí, você na sua pré-adolescência para o começo da adolescência, né? A gente está naquele momento de explosão, de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E até quando a gente fala sobre estudo, né, a palavra, assim, é uma coisa que é o contrário do que a gente imaginava assim, na época. Eu digo assim, né? Pra gente parar para estudar algo é uma parada tipo assim, como assim vou estudar? Não quero estudar, quero... Você já enxergava isso como você já entendia esse processo de desenvolvimento que viria do estudo? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim, tipo sim. Assim... Eu fico comparando muito, porque eu tenho uma filha hoje que tem 12 anos. E assim, você vê a molecada hoje, né, cara, é muita coisa. Os meninos não conseguem se decidir, né, o que fazer. Sim. Então é muita informação, é muita coisa. A única coisa que eles têm certeza que eles querem é estar com o celular. Porque aí com o celular eles vão ver o que eles quiserem. Sim. Mas nessa época, cara, o que aparecia daquele segmento que a gente queria, você bichar até o osso. Até o máximo que dá, entendo. Então, assim, eu tive a sorte, né, de ter esse contato, que na verdade foi o meu tio que passou o telefone do Giovanni na época. E, pô, aí eu tive o primeiro método na minha mão de contrabaixo, assim. Eu olhava e falei, tem que comer isso aqui, cara. Tem que detonar isso aqui. Aí outro método, mesma coisa. E sem esquecer que nessa época, para você ter acesso a um método, um disco, alguém tinha que trazer dos Estados Unidos. Não tinha outro jeito. Você tinha que conhecer alguém que viajasse, que fosse lá, comprasse e trouxesse para você. Né? Então, assim, cara, tem discos e métodos que são inesquecíveis pra gente, né, cara? Aquele que a gente pega e fala assim, cara, nossa, não tô acreditando que eu tô chegando no final e tal. Então, assim, principalmente disco também, né, cara? Totalmente. Porque a gente ficava maluco, cara, pra poder ouvir aquele cara tocar, né? E fico vendo depois, né, 30 anos depois, assim, o cara entra no Google ali, plum, pá, vê. Isso eu acho um ponto muito massa de reflexão, assim, que cabe pro que você está dizendo, e eu acho que, assim, refraseando, você acha que essa coisa da escassez, né, da dificuldade que a gente tinha, né, na nossa época de ter o material, você acha que isso foi o que potencializou, talvez, assim, essa eu vontade, acho que essa motivação? É um agente importante, né, cara? Acho que esse é um dos ingredientes que fez a nossa geração pegar muito firme, porque você tinha que dar muito valor àquilo ali. Né? Não é aquela coisa hoje, o cara compra trocentos métodos online e tudo, aí olha para a estante, tá aquele monte de método todos, lá, né? Mas o cara não saiu da página 8 de nenhum deles. Né? E é engraçado que até fazendo um paralelo com o disco que você acabou de falar, Exato, né? Porque hoje você tem no seu Spotify todos os discos que já existiram e que estão acontecendo hoje. É uma loucura, né, cara? Mas é interessante pensar nisso, né? Eu fico direto, isso me cai, e na verdade em vários... isso me bate de vários ângulos, assim, né? Então todo projeto que eu tenho educacional, né, como professor, como mentor e tudo mais, isso bate muitas vezes. Às vezes a pessoa, né, tentando organizar ali o que ela pode fazer, né, para evoluir, né? O que eu posso fazer hoje? Como que eu posso organizar meu tempo? Volta ao começo que a gente estava falando do tempo, quão importante e como
processar isso da melhor forma e tal. E isso sempre bate, essa reflexão, porque assim, se você tem todas as coisas disponíveis ao mesmo tempo, né, a nossa dificuldade hoje seria... Como que é administrar isso? Exato, né, como cara? que você administra, qual que você escolhe, como que você faz essa escolha, né, e montar esse cronograma. Né? Cara, isso é muito complicado. Eu vejo muito os meus alunos, assim, eu tenho bastante aluno online, de um curso online, e alguns presenciais, assim, de vez em quando, e eles conversam muito com isso, porque a galera dessa geração mais nova, bicho, não imagina o que é isso. Não tem como simular isso, Não né? tem como simular, não imagina. Então, a facilidade que eles se perdem hoje com a quantidade de conteúdo é muito grande. Então, o roteiro do estudo é uma coisa muito importante, né, cara? E isso na nossa época, bicho, era assim, né, cara? Pô, eu tenho que estudar isso aqui, então eu vou estudar isso aqui durante 8 horas. Né, bicho? A gente estudava 8, estudava 10 horas, chegava da escola, parava só para ir no banheiro e para comer, para se alimentar. Estudava olha lá, né? até a hora de dormir. Uhum. Então isso é uma coisa muito difícil de você ver hoje em dia, mas eu acho que é muito por causa da escassez. Porque você tem aquilo ali na sua mão, você fala, bicho, eu tenho isso aqui. Né? Lembro que tinha um livro, Thesaurus of Scales and Patterns, Melodic Patterns. Esse livro é maravilhoso. E tinha um cara em Belo Horizonte que tinha na época. Ele não deixava ninguém tirar xerox. Entendi. Tem que encontrar com o brother. Não tinha que encontrar, ele não ia te emprestar. Entendeu? Porque era aquela coisa. Ele tinha aquela informação ali, que era uma informação que ele achava que não podia compartilhar, que se compartilhasse, aí todo mundo vai saber, entendeu? Aí, anos mais tarde, eu comprei pela Amazon.com o livro e tal, foi um barato o livro. Então tem essa coisa, né, cara? Assim, a democratização da informação é excelente, é óbvio, mas a gente tem que ter um roteiro, né, cara? Tem que administrar isso, é muito difícil. Administrar, eu acho que o músico ele tem duas coisas muito importantes que ele tem que pensar hoje. A primeira, a administração do seu tempo. E a segunda, a administração do ego. Né? Que isso eu falo assim, geral, porque você é um músico que você só vai trabalhar, você só vai ter condições de trabalhar se você, hierarquicamente, obedecer a um diretor musical, obedecer o que a música está pedindo. Né? Aí o cara fica lá horas e horas dentro do quarto estudando. Aí chega na hora que precisam dele para fazer uma coisa, ele quer fazer as coisas que ele quer mostrar. Então isso é a administração do ego, que eu acho que é importantíssimo para todos os músicos de todas as esferas. Absolutamente. E do seu tempo, né, cara? Sim. Principalmente arrumar tempo para estudar hoje em dia, né, cara? Totalmente. A gente que trabalha, tem, né, filho, trabalha, viaja. Pô, eu sou um cara muito assim, muito Caxias, eu sempre tento deixar o máximo de tempo para estudo, mesmo porque o estudo é a manutenção, não tem jeito. Eu falo um negócio do coqueiro maior o tombo, né, cara? Às vezes as pessoas falam assim, bicho, você já estudou muito, você toca muito, você não precisa mais estudar. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, cara. E assim, é tão claro pra gente como é o oposto, porque se você estudou muito, se você chegou num X de técnica teórica, musical, o que for, se você não estudar, o seu tombo vai ser certo. Se você chegou, quanto mais alto para você estudar, para manter aquilo ali, é mais do que preciso. Você precisa muito mais do que se você não tivesse estudado para chegar até ali, né, cara? Então você tem que estudar muito mais para manter aquilo ali. Então isso as pessoas não entendem, né, quem está de fora. Sim. Mas a gente que é músico sabe disso e tem sempre que priorizar uma parte do dia para o tempo, né? A gente tem que priorizar uma parte do dia para a saúde e uma parte do dia para o tempo, para o estudo. Se você consegue isso, meu amigo, o resto, bicho, é saúde e estudo, acabou. Não precisa de mais nada. Mas aqui me fala, eu achei muito doido você falar que apesar de ter, né, ali no começo, eu estava falando que tinha um violão, a coisa mais próxima de um instrumento ali, era um violão, né, que você falou, sim. E que você, toda vez que pegava o violão, já estava indo para o lugar de fazer as tônicas ali, né, de ir para cima. Não, e sempre no registro mais grave e tal. Sabia os acordes, eu estudei harmonia depois, mas assim, essa coisa com o acompanhamento, né, já é desde... E não tinha, você não consegue enxergar assim alguma informação que te bateu, que te fez fazer isso? Eu acho que foi mais por causa do meu pai. O meu pai tocava violão, tal, não tinha baixo em casa, mas assim, ele já tinha sido baixista. Então a forma de tocar violão, assim, eu acho que sempre deu aquela chamada para os graves, para o acompanhamento, assim, e tal. Isso aí eu acho que influencia a gente desde muito pequenininho, né? E nessa época de tentar pegar o violão e fazer essa coisa que já é mais
para dentro da parte do baixo, das coisas, o que é que você tava, o que você escutava nessa época? De onde que vinha a sua influência musical, assim? Isso é interessante, porque eu sou neto, minha avó, por parte de mãe, tocava piano erudito. E ela faleceu quando eu estava na adolescência, mas assim, eu encontrava muitos métodos e partituras de Bach, de Mozart, e aí eu ficava tentando passar para o baixo. Na verdade, não era baixo ainda, um violão com as cordas nas cordas graves. Então eu pegava essas peças de erudito e ficava tentando tocar no instrumento de corda. Mas tentando ler, então? Tentando ler, sim. E porque na escola, autodidata? Não, porque na escola, desde pequeno, né, tinha aula de flauta doce. Ah, entendi. Então já tinha partitura, já tinha referência. Esse aparato assim já tinha de contato com partitura, com cifra, essas coisas aconteciam lá em casa desde cedo. Mas eu falo assim, a mistureba que foi, né? Porque eu acho que o erudito foi realmente a minha primeira coisa. Bicho, o que tem para estudar de música? É isso aqui. Tem essas partituras aqui, fantasia cromática de Bach. Pô, como é que toca? Eles vão pegar nota por nota. Isso era uma coisa que eu me lembro muito, fazendo muito isso. Eu, assim, sei lá, meus 9, 10 anos de idade, já fazendo isso. E depois aquela coisa adolescente, né? Não sabia se gostava de heavy metal, de Iron Maiden, de Metallica, mas ao mesmo tempo tinha o rock, né? O rock anos 80 nacional. E ficava naquele negócio todo, papapá, e comecei a estudar, e tô lá estudando e tentando tirar essas músicas. Sempre fui muito de tirar música de ouvido. Até o dia que deve ser antes de eu começar a estudar com o Giovanni. Então eu devia ter uns 12. Que aí veio o meu tio de novo. O Aranha veio, olhou assim, eu acho que eu estava tirando a música, sei lá, do Engenheiros do Havaí. Ele olhou e falou assim, pô, bicho, toma isso aqui, eu gravei ontem de madrugada. Era uma fita VHS. Do Free Jazz Festival, a primeira vez que o Chick Corea Electric Band tinha tocado. Entendi. No Free Jazz Festival, em 1987. Quer dizer, era no Free Jazz de 87, ele me deu essa fita de VHS. Eu gravei isso aqui de madrugada ontem na Globo, que passou. Vai escutar isso aqui. Aí, que doideira. Aí abriu outra janela. Aí, bicho, não. Aí eu vi o mundo, né? Porque eu ficava naquela coisa daquela coisa erudita, ou então, aí, bicho, Patitucci tocando baixo de 6 cordas, o Gambale com aquela guitarrinha amarela fazendo sweep a 1000, o Chick Corea, o Dave Weckl. Você imagina o tapa que foi isso para um menino de 12 anos de idade? Aí eu falei, porra, aí deu aquele sacudiu, né? Sim. Deu aquela sacudida assim, falei, porra, bicho, que é isso aqui? Tem isso aqui Tem também, isso aqui, existe isso aqui, né, cara? E aí pronto, aí não. Aí já comecei a estudar com o Giovanni logo em seguida, aí já me aplicou o Pastorius, já me aplicou o Marcos Miller, tudo. Então, aí, muito cedo, pelo que você está falando, né, aí com seus 12, 13, isso já era claro, essa, não divisão, mas de certa forma sim, esse paralelo entre o que é sentar para praticar algo e estudar algo, o que é sentar para tocar uma música, o que é para divertir, isso já estava claro na sua cabeça. Sim, assim. já estava. E é engraçado, né, porque assim, eu sempre gostei muito mais de estudar. Entendi. Então, assim, eu tive, né, como você começa a tocar, começa a aparecer, tudo aí teve aquele negócio, assim, uma banda, um menino do colégio, vamos fazer um show? Vamos fazer um show, quem que toca? O filho da professora ali, da Rose, toca, Adriano, aí chama aí aquele repertório, né, de anos 80, rock nacional, papapá. Eu ia lá, tocava, legal, mas chegava em casa, começava a estudar mesmo. Aí eu gostava de ficar, sabe, todo mundo dormindo, e eu de fone, estudando de madrugada. Isso aí foi uma coisa que eu sempre gostei muito, cara. Né, assim, do ambiente fechado, estúdio, você aprimorando, você lapidando, né, aquela coisa assim de absorveu, agora tem que praticar o que eu absorvi, aí horas e horas e horas, né. Eu falo que o metrônomo é o melhor companheiro do músico, né, nessa época eu tinha um metrônomo, eu já tive metrônomo de madeira, aquele tec-tec, e nessa época era um Cássio, daquele, que tinha um botãozinho redondo no meio. Sei. Cara, como esse metrônomo sofreu, bicho. Como esse cara trabalhou. Eu brincava que, assim, até para dormir, às vezes eu botava ele no 40, mais devagarzinho, colocava debaixo do travesseiro, porque eu achava que eu ia ter um tempo bom. Deixa eu internalizar o tempo. As coisas, né, as viagens, né, de adolescente. Mas foi sempre muita dedicação e muita disciplina, cara, sempre. Você tinha isso estava sempre ligado
a um objetivo claro, assim, ou você acha que era uma parada de você se identificar com esse aprimoramento, entende? Tipo, uma coisa, Sim, tipo, não, mas não eu já interessa tinha, onde vai dar. não, eu já tinha as referências, cara. Eu já queria ser o Nico Assunção, eu já queria ser o Marcos Miller, o Pastores, já queria ser esse povo todo. Então, Aquela depois coisa que de abriu... sonhos, assim, Entendi. né, cara? Você fala assim, pô, bicho, o que eu tenho que fazer para chegar perto desse cara, para tocar parecido com ele, né? É aquela coisa de referência, e eu dei muita sorte porque as referências foram muito boas, né, cara? Sim. Essas aplicações que o meu tio me dava, que o Giovanni me dava, pô, isso aí, bicho, abriu o portal, assim, né? E foi depois que você começou a fazer aula que pintaram esses primeiros shows. Me fala dessa primeira... Tipo, chegou no palco a primeira vez, como é que foi essa parada? Essa Não, referência mais isso de aí banda, foi assim. legal, porque foi assim, antes de começar a estudar sério mesmo, eu fiz assim, 2 shows com a bandinha do colégio. Eu tinha 12 anos. Bandinha do colégio, no auditório do colégio, aquela coisa assim, tocou uns Titãs, Legião, beleza. Só que depois que eu comecei a estudar, aconteceram 2 coisas muito rápido. Primeiramente, eu fui tocar com uma cantora que hoje está aí também cantando até hoje super bem, uma grande cantora que é a Sônia Andrade, a Soninha. Soninha. E na época... A gente tocou junto com ela, porque eu toquei, Você chegou a tocar com ela? Eu toquei com ela, fui Eu da não, banda, não me sim. lembro. Eu sei que na época Gravei também era o aquele disco. Rodolfo Mendes, que estava na bateria, ele que me chamou. Ok. Claudinho Faria nos teclados, Carlos Henrique Laudades na guitarra e eu com 13 anos. Primeiro show no Aquió, bar do Toninho Horta, com o Toninho assim, assistindo do lado da cerca, tinha uma cerquinha assim, e ele assistindo. E eu tremendo, né? Porque eu já sabia quem era o Toninho, já tinha conhecimento por causa do Aranha. Mas o engraçado é que, assim, como que eu fui parar na banda da Soninha, com 13 anos? O Rodolfo participava de um show dos professores no Pitágoras, que o meu pai dava aula no Pitágoras. Meu pai sempre deu muita aula de biologia. Ele dava aula e tinha um show dos professores, e o Rodolfo tocava com eles. Aí um dia o Rodolfo foi na minha casa buscar não sei o que com meu pai. E ele chegou e eu estava no 2º andar estudando. Nessa época eu já estava estudando mesmo. E aí ele escutou e falou, o que é isso? Quem está tocando baixo lá em cima? Eu falei, meu filho está estudando, começou a estudar baixo agora. Vai lá para você ver. Aí ele foi lá, eu estava tocando, eu acho que eu estava tocando uma peça erudita. Moendo alguma coisa. Tava desgarçando alguma coisa. Ele falou, bicho, nós estamos sem baixista para tocar com a Soninha e tal, você não quer tocar com a gente não? Eu falei, eu quero, primeira gig. Aí tirei tudo, né? Tirei o repertório todo, cheguei lá, toquei, foi muito legal. E esse eu considero que foi assim, um degrau assim, que eu subi, que realmente eu vi o que era estar no palco com músicos de verdade, né? Músicos profissionais e tal. Saiu daquela coisa de bandinha de colégio para uma coisa, tipo, isso aqui é um show mesmo. Exatamente. Né? E aí eu comecei a tocar com a Soninha, aí alguém me viu tocando com a Soninha, comecei a tocar com outra cantora, com a Diana Bahia, com não sei quem, com a Paula Santoro. Aí eu comecei a tocar com a Paula Santoro. Eu tinha 14 para 15 anos. E isso é engraçado, porque nessa época, cara, tinha muitas cantoras. Belo Horizonte tinha muitas cantoras. Só que eu me lembro assim, dessa época que eu trabalhei na época. Carla Vilar, a Marina Machado, bem no começo, bem novinha, a Paula, a Júnia Lambert. Fui tocar com a Júnia Lambert. Isso aí já foi um pouquinho depois, no lançamento do disco dela, que tinha uma música que estava na novela e tal. Aí foi com Poligram, com gravadora, com tudo pro Rio, aquela coisa toda. Mas tudo bem nesse comecinho. Então eu tocava com várias cantoras de BH. Minha iniciação profissional assim, de gigs mesmo foram com as cantoras. E eu me lembro também nessa época que tinha uma banda que chamava Viludo Cotelê, que eles precisavam de um baixista também, e como o guitarrista estava morando na casa do Giovanni, eles moravam no mesmo apartamento, e ele me viu estudando lá com o Giovanni e me chamou. O Piula me chamou e eu fiz um monte de show com o Vilu também. E aí já foi aquela coisa de estrada, né? De ir pra estrada quinta, sexta, sábado, domingo, chegar na escola segunda-feira, dormindo em cima da carteira. Aí começou a interferir, né? Nos estudos, assim. Começou porque já começou a ficar... E aí, cara, foi uma coisa indo pra outra. Uma indo pra outra, indo pra outra. Nessa época, você tinha que estar no lugar tocando pra alguém te ver, né?
Muito louco isso também, né? Isso Que é volta muito para esse louco. mesmo paralelo que a gente estava fazendo ali Cara, atrás. você tinha que estar num lugar tocando para alguém ver você tocar. Então, a gente tinha que estar dando uma canja num lugar, num bar que seja, um lugar que era o lugar da moda, assim, onde os músicos iam, para alguém saber que você existia. E isso quer dizer, né, por baixo, né, anda junto com isso, estar sempre preparado, Nossa tá ali, né, Senhora. online no sentido de estar, né, Cara, em cima do jogo. em que você dia, tem. Em em dia, dia. exatamente. Né? E esse era o grande, eu considero isso que foi o grande advance que eu tinha nessa época. Porque nessa época não era todo mundo que tinha essa coisa de estudo assim, não. Mesmo os músicos que já estavam atuando e tudo, era aquela coisa mais assim, né? Porque a galera também já estava no outro momento da vida. Eu estava naquele momento que eu não precisava pagar conta. Vivia para estudar, né? Então isso aí me ajudou muito. Então eu chegava para dar canja, tocava e mandava ver e tal. E a galera, pô, cara novo tocando, pá, legal e tal. Pegava contato, aí já rolava um convite e tal. E nisso foi subindo. Como é que você vê, assim, até desde essa época, o desenvolvimento dessa percepção sua? Porque entra o empreendedor aí também, né? De certa forma, Sim, no sentido sim. de, cara, né? Eu quero estar aqui, quero tocar. Eu tô olhando para aquela gig ali, aquela ali é mais foda. Como que eu posso? Como que você vê isso tomando forma? Ou ainda era uma coisa meio tipo, cara, vou tocar com o máximo de pessoas? Não, ainda era aquela coisa assim, né, bicho? Enquanto eu tiver agenda, eu vou pegar. Entendi. Né? Todo mundo passa por isso, Sim. né? Eu falo que para você pegar o telefone, na época do telefone, para você pegar o telefone e falar assim, ah, não, essa aí não dá para mim hoje, não, isso aí demora 20 anos. Depois de 20 anos você fala assim, ó, bicho, não, isso aí não dá, não. No começo a gente vai para espalhar o nome, né? Mas você já essa coisa de ser o músico, o sideman, né, de tocar com várias pessoas, isso era uma coisa certa para você? Sim. Ou você tinha também essa coisa? Não, até então, isso era a única coisa para mim do universo de música. Ah, entendi. O que era ser baixista? Era tocar com alguém. Isso na minha concepção, nessa época, era isso, né? Isso até vamos conversar sobre isso daqui a pouco, vai chegar lá daqui a pouquinho, porque eu comecei a tocar em 94 com o Celso Adolfo, que é um grande compositor, né? Um cara sensacional que eu toco ele até hoje, quer dizer, eu considero ele, dos artistas que eu acompanho até hoje, o que eu estou há mais tempo acompanhando. E eu me lembro de uma viagem, não lembro qual viagem que foi, que ele sentou do meu lado no avião, a gente estava tendo um voo, e ele virou para mim e falou, assim, Adriano, você tem que ter o seu trabalho próprio. Do nada ele puxou essa conversa. Mas por quê? Ele falou assim, você precisa ter o seu trabalho próprio. Você não pode ser um músico contratado a vida inteira. Pensa nisso que eu estou te falando. E eu fiquei com esse bichinho na cabeça. Falei, cara, é mesmo. Né? Isso é legal também, se eu tivesse também um trabalho meu. Né? E qual que seria o trabalho meu? Instrumental. Né? Porque o que aí sim, aquela coisa de administração do ego. Né? Aí sim eu poderia aplicar tudo que eu estou estudando, que eu quero mostrar, mas no meu trabalho. Então eu não vou interferir no trabalho de ninguém. Já tinha essa noção certinha assim, de o que um músico sideman, freelancer deve fazer e o que você, sendo dono do seu trabalho, pode fazer, né? Que é bem diferente, são duas coisas bem diferentes. E isso abriu muito assim esse bichinho falando na minha cabeça até eu conseguir, juntei dinheiro e fui pro estúdio com o Lizard Trio, que já Quando foi. Que é isso? Isso aí foi o Lizard Trio foi o primeiro disco foi 2000. Tá. 2000. Só que até chegar na gravação do disco teve aquele laboratório gigantesco, né, cara? E na época era muito engraçado, porque assim, eu tinha acabado de comprar um computador, comprei do Lincoln Shabe, ele tinha chegado da França e me vendeu um computador Atari. Nossa, eu nem sabia que existia. STD-40. O computador você ligava, enfiava um disquete e ligava para ele carregar o sistema operacional. Aí carregava o sistema operacional, você tirava o disquete, punha o outro disquete para carregar o programa. Tirava e colocava os arquivos do programa. Eram 3 disquetes por programa. Não tem como. E o mais louco ainda é que eu queria tocar Humble, que é a primeira faixa do disco do Chick Corea Electric Band. Okay. E como que eu ia fazer? Eu não tocava teclado. Eu já tinha nessa época
uma coisa que eu uso até hoje, assim, que essa coisa de gostar da tecnologia MIDI e tal, eu já tinha um interface MIDI com uma guitarra MIDI. Ah, que Então doideira. eu gravava nota por nota e aquela coisa, né, no monitorzinho, monitor preto preto e verde. Sim. E nota por nota no programa lá, e botando papapá, acabou conseguindo. Aí levava pro show. Mandei fazer as bags, uma pra torre, uma pro monitor, uma pro teclado. Não existia notebook, cara. Caminhão Não pra tinha levar nem som. notebook na época. Então, assim, era aquela coisa, aquele evento, né? Fazer um show do trio, mas com sampler. Era um evento o negócio, cara. E isso foi o primórdio do meu trabalho autoral, né? Os primórdios do meu trabalho autoral. Que interessante. E assim, até então do que você está falando, né? Então toda essa dedicação sua para o estudo né? E deixar tudo mais claro e melhorar todas as coisas e tal. Como que funcionava a parte criativa, né? Porque até então, se você está falando de mais música instrumental, você tá trabalhando mais a parte da criatividade de improviso, né? O que eu posso fazer dentro dessa escala? Como que eu posso usar essa escala aqui? Qual tempo? Sei lá. Como que era da onde que você acha que a partir desse momento, desse toque, né, dessa letra de vou fazer um disco meu, né? Porque nesse momento o que isso seria? Que disco é meu, né? Que voz que eu tenho, né? Que língua que eu vou falar? Por mais que seja instrumental, é muito amplo claro, você falar que é um disco certeza. instrumental, né? Lógico. Então como que foi isso aí? Como que foi essa divisão de... Eu já estava começando a compor algumas coisas, sabe? Eu tive Então naturalmente já estava acontecendo. Só que ainda teve um laboratório muito grande também com o meu amigo o guitarrista Augusto Renó, que ele trouxe temas dele, e o meu irmão também na batera, começando ali, mas já quebrando tudo. Então, que o André teve uma evolução muito rápida, né, cara? O André, ele era hold da banda que eu estava tocando, do Viluto Cotelê. Que doideira. Só que ele estava estudando também. Só que ninguém via ele estudar. Mas foi meio paralelo com você, assim? Ele viu que você começou... Eu comecei e puxei a linha. Tá, legal. E aí, ele estudando pra caramba, mas escondidinho. De repente, ele apareceu tocando. Tocando Lizard Trio. De verdade. Né? Tocando temas do Tribal Tech, do Chicoria. A gente tinha essa coisa, esse desafio, né? Então ficava eu e ele, às vezes eu botava ele também para ser meu metrônomo, e estudava. Ficava essa coisa assim, nós dois tentando realmente levantar voo. E vamos falar que é uma parada muito diferente, né? Porque a oportunidade de fazer isso dessa forma, cara, porque por mais que você esteja colocando desse jeito, né? Porque, óbvio, é corriqueiro para você, porque isso aconteceu para você, então é muito simples para você dizer isso. Mas eu imagino assim, uma pessoa que está estudando, ou que faz esse paralelo com o passado dela, do que ela teve que fazer para praticar as coisas, você ter alguém, né, um irmão que está ali com você, com essa mesma sede. Comemos sangue nos olhos. Comemos sangue, porra, é uma parada muito... É muito diferenciado. Muito diferenciado, cara. E aí, cara, eu considero que esse anos 90 aí, quando eu comecei a tocar com ele, assim, e esse laboratório com o Augusto também, a gente fez... Cara, a gente tocava o dia inteiro. Estudava o dia inteiro, tocava o dia inteiro, então foi aquela imersão mesmo, assim, e só coisa difícil. Não queria saber de nada fácil. Desafio em cima Não de desafio. queria, vamos tocar uma balada? Não. Vamos tocar um 3x4? Não. Vamos tocar um trem pra poder... que a gente quase não consegue. Se a gente não tiver conseguindo, amanhã nós vamos conseguir. Sempre no edge. Era sempre no limite, E aí foi muito legal, cara. Isso aí, foi puxando, né? E aí o que aconteceu? O resultado disso foi o primeiro disco nosso, né? Que é o de 2000, que é o Lizard Trio, o Kank. Esse disco é a essência ali, o começo assim, das coisas e tal. E aí eu comecei a sentir também, depois que o disco foi pra rua, a gente já foi logo fazer show no festival de Valadares Jazz Festival, Team Valadares Jazz Festival. E aí eu comecei a sentir uma coisa muito legal, que foi aquela coisa assim, o contratante te ligar e falar assim, Adriano, você pode dia tal? Eu falo, não posso. Por quê? Porque eu tenho um show meu. Aí começou a ficar legal. Né? Porque você fala assim, bicho, eu não posso, por quê? Não é porque eu vou tocar com Ciclano ou com Beltrano, não, porque tem um show meu no festival tal, na cidade tal. E aí eu comecei a sentir isso assim, falou, bicho, aí eu lembrei da conversa com o Celso Adolfo, lá dentro do avião, falou, bicho, realmente é um negócio muito legal você ter o seu trabalho próprio. Porque eu lembro muito de vários ídolos nossos que a gente tinha muito nos workshops, né? O próprio Nico Assunção falando, cara, você passar a vida inteira sendo instrumentista contratado, você vai chegar numa certa idade que todas as bandas, elas vão mudando naturalmente. O instrumentista contratado, ele está ali prestando um serviço. Ele não está ali sócio de nada.
Então vai chegar um momento que você vai olhar para trás e falar, bicho, eu já toquei com ciclano, com fulano, com beltrano, mas e agora? O que eu estou fazendo? Né? Então isso é uma coisa que eu falo muito, independente do estilo. Qualquer tipo de estilo, qualquer estilo musical, mas tenha um trabalho seu também, né, cara? É muito importante isso, falar isso, pra galera entender. E aí foi pintando, shows aqui, shows ali, de repente um show internacional, fomos fazer o Festival de La Plata na Argentina, Legal. que foi legal pra caramba, e pô, aí começou, e pá, bicho, aí aconteceram muitas coisas, isso aí no final dos anos 90 aconteceram coisas assim que eu tive que não fazer tantas coisas, mas menos coisas com maior agenda, com maior remuneração, com maior tudo, né? Que uma delas foi em 97 para 98. Ah, não, mas tem uma coisa muito legal antes disso. Deixa eu contar rapidinho. Quando eu toquei com a Paula Santoro olha que barato esse show, isso foi em 1993. Tá bem antes disso, então. Bem antes disso. Eu toquei com a Paula, mas eu considero que foi um ponto muito importante da minha vida profissional. Claro. Porque em 93 eu fiz um show com a Paula Santoro no BDMG, e a banda era Cláudio Faria, Pingo Balona na bateria, quer dizer, Julinho Cury nas guitarras. Então, assim, era só músicos Ali já era alto nível. muito no alto nível, cara. E eu tinha ainda 16 anos. Ainda era aquele prodígio ali. 15 anos, 15 anos. E nesse show específico, tinha um convidado. Era sempre assim, o BDMG fazia o show de uma cantora com um convidado. E qual que era o convidado da Paula Santoro? Jamil Joanes, que é o baixista brasileiro que mais gravou de todos, disparado, né, cara, com todo mundo. Super, ultra, sou muito fã do Jamil. E aí tinha uma faixa de 2 baixos pra gente tocar junto, né, cara. E o Julinho Cury escreveu os arranjos e tal, e foi, pô, o Jamil chegou, foi super receptivo, super gente boa. Eu, né, aquela coisa, moleque, né, cara. E fizemos o show. Quem que tava na plateia desse show? O Marco Ribas. E o Marco Ribas foi no camarim. Eu não conhecia ele pessoalmente, só de ver na televisão e tal. O Marquinhos foi no camarim, tô vendo ele conversando com o Jamil ali, papapá, de repente o Jamil apontou para mim. Aí o Marco veio, pô, Adriano, tudo bem? Pô, gostei muito de você, parará, pororô. Vamos fazer um Jô Soares depois de amanhã? Nossa Senhora, entendi. A fogueirinha. Eu falei, o quê? Eu falei, pô, né, eu acho que tem tudo a ver, você toca muito legal, sua onda é muito boa e tal, e eu tô precisando de um baixista para depois de amanhã, para ir para São Paulo, gravar lá no SBT o programa do Jô. Eu falei, topo. Aí ele foi no carro, trouxe um vinil do disco dele, falou, você vai tirar essa música aqui, Favela Blues. Eu falei, beleza. Sem dormir para casa, né, cara? Óbvio. Pô, a primeira vez que eu ia andar de avião, nunca tinha andado de avião, indo para São Paulo, gravar o programa do Jô Soares, né? Aquela coisa, com 15 anos. Como é que foi a sensação esse sim que você falou? Foi daquele meio que, tipo, que você queria falar não, porque você tava meio com medo? Foi um sim com as pernas bambas. Sim, foi um sim com as pernas bambas. Tipo, eu não sei onde que eu tô metendo, mas então eu preciso fazer. Mas eu preciso fazer. Aí fui, tirei tudo. Aí eu tinha um dia para ir com minha mãe no juizado de menor para poder pegar autorização para ela assinar, e meus pais já estavam se separando na época, tinha que pegar a assinatura de um com o outro, bicho, foi uma confusão burocrática, porque eu era menor de idade, ia viajar com outra pessoa, e deu tudo certo. Quando foi na noite, eu fui na casa do Marcu, dei uma passada com ele, fui embora para casa. Quando foi à noite, ele me ligou. Isso já na noite anterior ao programa. Tá, vocês viajariam no outro dia cedo, então? No outro dia cedo. Ele me ligou nesse dia à noite. Falou assim, Adrianinho, você tem fretless? Falei, tenho. Mudou tudo. Então leva o fretless e vai ter um solo de baixo. Eu falei, porra, meu irmão. Como é que dorme agora? Como é que dorme? Isso tinha que 6 horas da manhã sair para o aeroporto, né? Então foi muito tenso, cara. Mas, pô, super legal. E depois de 25 anos quase, eu consegui a gravação desse Jô Soares, que não tinha YouTube, não tinha nada. Eu consegui e postei um trechinho no meu Instagram. Tem quem tiver curiosidade, só ver um pouquinho para trás. Lá tem um TBT especial lá. Então, essas coisas que a gente não esquece, né, cara? Que marca se fala assim, bicho, eu tô te pegando aqui, tô te dando uma responsabilidade aqui, que eu sei com 15 anos de idade, você não imagina que você ia ter. Né, bicho? Essa responsa de tocar ao vivo, valendo, no programa de TV,
Né? Então, assim, esse foi um ponto. Mas aí daí a gente passa lá para 98, 97, que foi quando o Alexandre Lopes me liga e fala assim: Adriano, tá tendo uma audição aqui para baixista do Beto Guedes. Quer vir? Falei, quero. Aí cheguei lá, cara, encontrei vários amigos meus baixistas, né? Bicho, porra, aquela coisa meio sem graça, né? Todo mundo sentado um do lado do outro, assim, bicho. Aí, porra, vamos lá, você vai tocar essa música. Já sabia o que era? Ou... Não, mandou pra mim antes. Tá, Falou, você vai tocar Sol de Primavera e toca. Fui lá, toquei também, morrendo de medo, pá, beleza. Já saí de lá meio assim, né? Pô, que legal, tomara que dê, mas se não der também, né? Tudo certo. Foi a primeira audição? Foi a primeira mesmo, audição. Assim, tá, legal. Foi em 97. Aí, no dia seguinte, falou, ó, tem show em São Paulo semana que vem. Pode tirar essas 23 músicas aí, bicho. Aí, cara, ó, imersão na obra do Beto Guedes, né, cara? Assim, como nunca. Porque eu já tinha ouvido, mas as mais famosas, né? As lá do B eu não conhecia. Me fala desse processo, eu tenho muita curiosidade em como você administrou isso aí, nessa época. Sabe, qual que foi a cartilha ali que você usou? Eu tive uma sorte danada, porque na época, né, estou falando, 27 anos atrás, tem 26 anos que eu tô na banda. Nossa, nós estamos velhos, né, bicho? Vintage. Vintage é foda. Tem 26 anos que eu tô na banda do Beto. E é muito legal porque eu fiz uma imersão tão grande nessa época, cara, porque a concepção é totalmente... Bicho, a gente que é músico mineiro, que mora em Belo Horizonte, que tem contato com música mineira de verdade, né? Com o Clube da Esquina mesmo, raiz mesmo ali, você tem uma concepção, cara, que não dá pra você adquirir de outra forma, a não ser fazendo uma imersão mesmo, porque a concepção é muito diferente, cara. Sabe? É outro jogo. É outro jogo, sabe? Tanto de compassos, de harmonia, de tudo, é outro esquema. Uhum. E é um esquema muito rico. Então, essa imersão, eu dei muita sorte. Na época, até eu tinha uma namorada que era muito fã e tinha os vinis. Aí eu catei os vinil, tudo dela, do Beto Guedes, levei pra casa, bicho, e ficava lá. E os tons? 5 tons abaixo, 4 tons abaixo. Então, assim, primeiro aprender tudo e depois tocar em qualquer tom, né, cara? Aquela coisa. Então, eu fiz essa imersão, bicho, o Beto gostou tanto que eu tô até hoje, tem 26 anos que eu tô, e sempre que eu tô tocando com outra gig, né, algumas coisas que tem uma agenda maior e tudo, mesmo assim, eu ainda, né, o Beto ainda sempre manda me ligar e eu sempre faço todos que eu posso, porque eu acho que é uma escola que não tem preço a música mineira, cara. E aí do Beto já foi muito legal, porque aí já tive contato com outros, né? Aí toquei com o Flávio Venturini. Claro, abriu outra. Toquei com todos, com o Loja, toquei até com o Milton. Então, assim, você entrou no clube, né? Você entrou naquele processo. Porque Toninho, Flávio, Lô, Milton, todos eles, cara, a riqueza harmônica que tem é muito grande. Mas tem um negócio que eu acho muito importante das pessoas pensarem, o instrumentista, que é o quê? A segurança. Qual que é a sua função? Principalmente baixista, né? É dar segurança pro cara. É fazer o cara não precisar olhar para trás, ou só olhar para trás rindo, né? Então, assim, depois que você entra nesse jogo de saber dar segurança pro artista, de tocar o que a música dele precisa, aí, meu irmão, não tem ré. Aí aquele negócio foguete não dá ré. Demais, cara. Mas eu ainda tenho curiosidade nessa... Porque você tá chamando de imersão. Eu entendo o que é que você está falando. Mas esse processo, ele foi mais escutar primeiro, escutar muito, ou ele foi, tipo, já pegar e escutar tocando em cima? Eu não tive tempo para escutar muito, porque eu fui na audição, passei e já tinha show. Tá, então, no caso do Beto, eu fui na marra. Tá, com o instrumento em punho, então ouvindo pra caramba. Isso. Ouvindo e tocando já meio junto. Já, e fugindo de cifra, e fugindo de escrever qualquer coisa para eu não ter... no charts on the stage. Aquela história, claro, né, bicho? Claro. Chegar pronto. Né? Você chegar pronto. Você vai tocar com um artista, bicho, eles te passam o repertório do show. Mas você vai ficar preso naquele repertório do show? E se o cara no meio do show falou assim, bicho, tô a fim de tocar, tá. Então você tem que entrar na obra do cara. Claro. Né? Você vai tocar com fulano, você entra e, bicho, pesquisa a obra do cara, estuda aquilo ali. Aí você vira material de estudo, né?
Claro. Você pegar aquilo ali é uma prioridade de estudo, né? Sim. Então eu fiz muito isso, com muitos artistas, Então, para você, ali foi, muito por causa da fogueira, foi pegar e já tocar Foi em pegar e já cima tocar, mesmo. exatamente. E já nem sem pensar, igual você falou, nada de escrever, nada, nem mapa de música, nem nada, só pra ir tocar, até chegar lá e fazer. E aí depois, isso aí não acaba, né? Ainda bem. Mas sempre pintando outras coisas. Aí, pô, me ligaram, falou, bicho, tem... O Kid Abelha vai fazer uma audição para baixista. E é um bom emprego. Eu acho que vai ser legal para você. Um amigo meu lá do Rio me ligou. Falei, pô, que legal, eu vou estar no Rio, coincidentemente, tocando com o Gustavo Figueiredo no Sesc Instrumental. Olha como é que são as coisas. Ele me ligou, eu tava dentro do carro indo pro Rio. Ah, tem? Pô, beleza, bicho. Aí cheguei lá, bicho, já fui direto conhecer a galera. Fiz uma audição com o Bruno Fortunato e o Jó Israel. Também a mesma história. Cheguei lá, aquele tanto de baixistas que eu já conhecia, bicho. Pô, e amigo, né, bicho? Pô, que legal e tal. Sentadinho um do lado do outro, aquela coisa. Você vai fazer audição, beleza? Beleza, pode ir embora pra casa? Pode ir embora pra casa. Pô, legal, massa, pô, gostei demais, pô, e fui embora pra casa. Vim pra Belo Horizonte. Peguei um voo e vim pra BH. Aí me liga. O escritório pediu para marcar um show com você, porque a Paula quer fazer um show com cada baixista que eles gostam. Sério? Aí ela fez um show, e ela já tinha feito outro show com outros baixistas que estavam lá. Não foi o primeiro. Não, foi o último. Ah, tá. Aí eu fiz o último show da seleção. E aí foi até, bicho, assim, uma coisa bem me lembro, assim, que eu estava no enterro do Mário Castelo. Putz, sim. Do nosso grande, querido Mário Castelo, quando eu recebi a notícia que eu estava efetivamente na equipe. E foi um ano também muito turbulento, porque eu recebi uma proposta para gravar o meu primeiro disco solo, nesse mesmo ano. Foi 2001. Não, desculpa, Não, foi 2005. Isso. 2005. Foi exatamente o ano que o Mário morreu. Aí eu recebi e falou, tem uma empresa em São Paulo querendo patrocinar um disco seu, mas é Adriano Campagnani, o primeiro. E, porra, é legal porque a empresa era a Natura, então a gente fez o Natura Musical, aquele programa deles, eu gravei meu primeiro disco, que eu chamei, pô, altas participações bacanas na época. Mas existiu o disco? Sim. Ah, tá. Então sim, o disco já tinha... Não, diga assim. Não existia não, não existia não. Chegou Chegou assim, ó, vai fazer um disco seu. Entendi. Aí eu falei, então eu vou sentar para compor. Então você teve que parar, entendi. Foi o contrário. Isso no meio da turbulência da agenda do Kid, porque o Kid estava com uma agenda muito boa na época. E eu era o único mineiro. Eram 23 pessoas na equipe, 21 moravam no Rio, e eu e o Plauto, que era hold do Cadu, morava em Belo Horizonte. Eram 2 pessoas de Belo Horizonte com 21 do Rio. Então era aquela confusão de logística, né, cara? Sim. E toda semana, 3 shows, 4 shows, qualquer coisa. E no meio disso tudo eu pré-produzindo o disco e tinha que entrar pro estúdio para gravar. E nesse primeiro disco eu chamei o Paulinho Santos do Acti, chamei o Neném para gravar umas bateras, o meu irmão gravou também. Aí chamei o Alex Viana, o Augusto Renó, o Claudinho Faria gravou os teclados, o Írio Júnior gravou também. Então foi um disco assim, aquela coisa, primeiro disco solo. Não era o Lizards, era o primeiro disco solo. Então tem que caprichar, né, cara? Tem que fazer uma coisa assim. E foi super bacana. Até quem mixou, você estava falando dele, o Stanley. Sim. Stanley que mixou e tal. Foi assim, foi um disco que eu gosto muito dele. Isso foi 2005, junto com o Kid. E aí foi aquela coisa, né, cara? Assim, me virando entre a agenda do Kid Abelha, do Beto Guedes e os meus, que estavam já, né, bicho, muito workshop. Eu adoro fazer workshop. Então, assim, essa coisa... Expo Music todo ano, ficava lá, né, na época eu era endorser da Crafter, fazia 4, 5 workshops todo dia, durante a feira toda. E aquela coisa, cara, aquela loucura, né, aquela correria. E aí o tempo foi passando, pô, daqui a pouco outro disco para gravar, meu, também com lei estadual. E pintou assim também. Que é o Galápagos também, com empresa me procurando, isso é que é o legal. Que doideira. Eu não saí naquela loucura de ficar procurando, vou aprovar um projeto da secretaria, depois sair... Tem que correr atrás do projeto não, pegar. não, foi ao contrário, e eu acho que isso é uma coisa que claro. Ao mesmo tempo que te é uma injeção de ânimo, né? Pô, alguém tá querendo que você faça um disco seu, né? E você fica com aquela obrigação.
E esse disco já foi legal pra caramba, o Galápagos, que ele é de 2011, porque foi o mesmo projeto, o disco e o DVD. E no disco, eu chamei o Marcu Ribas, tem uma faixa só de baixo, e o Marcu. O Marcu só toca percussão corporal, ele canta e toca percussão corporal. Legal. E na última hora, cara, foi muito legal porque foram muitas participações bacanas, mas na última hora entrou uma participação muito especial. Você lembra que na época era o MySpace, o site que a gente usava? Totalmente, sim. E aí na época do MySpace, cara, entrou em contato comigo o Ryan Duffy, que era o baixista do Whitesnake. Pelo Eu MySpace. tinha colocado 4 faixas do meu primeiro disco no MySpace. Ele me mandou uma mensagem: cara, que foda, gostei demais, e pá, pô, que legal, cara, quero te conhecer. O dia que eu for ao Brasil, eu vou te conhecer. E ficou nisso. Pegou meu contato, passei meus contatos para ele. Aí um dia eu tô subindo a Nossa Senhora do Carmo, olhei pra direita ali no crédito, onde é o direto, como é que chama? Coisa de show ali? Muda É, de que nome muda toda toda hora, Arena Halls, é. que na época eu não lembro o nome. Mas eu olhei, tinha um cartaz gigante assim, Whitesnake. Falei, ó, que legal, acho que o Ryan vai vir aí. Cheguei em casa, telefone fixo, tocou. Na época, atendi. Hotel Ouro Minas. Pois não, senhor Adriano? Tem uma ligação aqui, Hotel Ouro Minas, pode passar, quem é? É o senhor Uria. Uria, o cara não sabia falar o nome. Beleza. Aí ele atendeu, falei, Adriano, hey, is Ryan Duffy here? I'm in your town. Estou indo aí agora te pegar. Peguei o carro, passei lá, eu e meu irmão. Meu irmão estava aqui, porque ele não morava mais aqui em BH, mas estava aqui. Pegamos o Ryan, bicho. Vamos pro estúdio. Gravamos 6 faixas de 2 baixos e batera, assim. Aí uma delas eu botei no disco. Que doideira, mano. E o Ryan é um baixista muito bom, muito legal, cara. Além do Whitesnake, claro que os caras tocam Christina Aguilera, Sly Family Stone. Muita coisa. É um cara, assim, rodado mundialmente. E, bicho, super fã. Aí passou um tempo, ele até tem no meu Instagram também um outro vídeo, ele com o baixista do Stratovarius, os dois lá na Finlândia, colocaram o meu disco pra tocar e tá tocando junto, assim. Falou, estamos aqui tentando tocar suas músicas e tal. Então, assim, essas coisas vão acontecendo, né, cara? Assim, hoje a gente vive no momento que o nosso trabalho chega em qualquer lugar. Mas é um tempo atrás, cara, né? Coisa de 15 anos, 20 anos, 25 anos atrás, cara. Você imaginar que seu sonho é chegar num cara, que o cara ia gostar, e quando o cara viesse ao Brasil, realmente falou que queria conhecer, pô, gravou, então deixa a gente muito feliz. Sim. E esse foi uma das participações do Galápagos. E botei o play para cantar, saca? Botei tem muita participação bacana. Eu sempre faço questão de chamar bastante. E no DVD eu chamei o Marcu. E foi a última aparição do Marcu em vida. Né? Onde foi o show? Foi no Teatro Alterosa. Legal. Mas é só digitar no Google, no YouTube, DVD, Adriano Campanhano Galápagos, que tem vários trechos, tem várias coisas. Demais. E a gente fica... E foi o último registro do Marcu, ele faleceu logo em seguida. E aí, cara, depois ainda tem mais o outro disco, que é o Instrumental das Esquinas, que foi lançado em 2017. Mas aí muita água passou debaixo da ponte. Mas eu considero que é o disco que tem as participações mais assim expressivas, vamos falar assim, porque mais conhecidas, né? Porque eu cheguei naquele momento de falar assim, bicho, já toquei com esses caras tanto tempo, agora eu quero também uma contribuição deles no meu som, que eu já contribuí muito pro som deles. Claro. Então tem o Flávio Venturini, tem o Lô Borges, que demais. Tem o Sideral, tem Toninho Horta, tem muita participação bacana. Aí o Instrumental das Esquinas, que foi meu último trabalho. Agora eu tô com o meu novo disco pré-produzido, vou entrar para estúdio agora e lançar esse ano ainda, mas o Instrumental das Esquinas ainda é o último. Dos 3, voltando, só para falar, não necessariamente voltando para o primeiro, mas assim, falando dessa, que a coisa provavelmente ela foi se desenvolvendo, né? Você como compositor também, porque claro, daí você tá falando de uma outra esfera, outra parada, né? Porque uma coisa é o Adriano tá ali praticando, melhorando e tudo mais, outra coisa é você como compositor exatamente. desenrolando essa coisa e criando essa voz, né? Porque né, o compositor tá... a linguagem, né? Buscando essa... Como que você pode ser... É muito interessante isso, né? Essa reflexão é muito doida. Como que você pode ser você, né? É tipo, por mais que soe isso... É um paradoxo, né? Porque não tem como você não ser você. Você já é você, né? Então você nunca... Mas ao mesmo tempo é uma procura, assim, né? Uma procura dessa voz, a procura do... nicho, né, cara? Qual o nicho que você vai usar para poder expressar aquilo? Isso. Né? Isso é muito, E é doido você pensar que, nesse caso, né, você tá falando, o negócio chegou meio de paraquedas, né? Pousou no seu colo, tipo, você tem que fazer um disco. E no momento super agitado. Sim. Né?
Então foi aquele pontapé mesmo. Mas aí me fala disso, me fala dessa evolução, assim, como que pra você, né, você como compositor, né, como que você vê essa evolução? Ela é muito clara, você escuta e fala assim, nossa, olha como que isso aqui é Claro, assim, com certeza. como que é isso, Eu assim, acho na que sua com cabeça? todo mundo é assim, né, cara? Você pegar um trabalho que você fez numa época X, apesar de que nessa época lá atrás, a coisa a fominhagem, né, tava muito maior, Mas né? é interessante isso, né, Isso porque, é legal. olha só aqui, rapidinho, sem querer te interromper, mas assim, pra abrir esse Sim, parênteses, é claro. porque o que eu tô querendo dizer é difícil de mensurar também, né? Porque não é sobre tocar melhor, não é sobre tocar mais. Porque quando a gente está praticando, estudando e tal, você está meio que buscando elevar esse nível. É. Mas como compositor, isso não é tão tangível assim, né? Não tem muito como você mensurar. Porque Exatamente. não é que se você, agora que você está melhor, né? Se você se considera um músico mais preparado, não necessariamente por isso você vai fazer uma música É. que é melhor, né? Então, E você pode estar há anos atrás até mais tecnicamente, né, mais preparado, afiado afiado. do que hoje em dia, mas hoje em dia você está mais maduro, cara. O Isso, amadurecimento exato, sim. eu acho que é a chave de tudo, é o amadurecimento, é a Totalmente. vivência, né, cara? Porque, cara, a gente passa por muita coisa, né, velho? Como diz o Buzelin, é muita estrada de terra, né, bicho? Mas é é muita muito. estrada de terra. Então, a gente acumula com isso experiências, vivências que você vai ter. É como se fosse uma matéria-prima para você se expressar em novas Claro. composições, né? E as composições elas vão ficando do jeito que você está vivendo aquele momento, né? Não adianta. Né? Você pega uma música, sei lá, eu, por exemplo, pego uma música minha lá de 1990 e poucos, fala, pô, bicho, pra que isso? Né? Você pensa que. Entendi. Pra que esse. Sim, esse Pô. tanto de. Então, assim, tudo é amadurecimento, né, cara? Eu acho que a chave é o amadurecimento. E você acha que dá para traçar esse paralelo no sentido de mais e menos notas, né? Porque a gente está meio que falando disso assim. Não, óbvio que não é tão. Seria muito simplificar muito a coisa, né? Mas você eu acha acho, que tem não, um eu pouco... acho o seguinte, eu acho que a gente, cara, músico, a gente tem um negócio muito grande ao nosso favor com relação a isso, que é o seguinte, quanto mais velho, melhor você pode ficar. Né? A gente não tem limite de idade. Quanto mais velho, se você não parou de estudar, você vai ficando cada vez melhor. Claro que você não vai ter o ímpeto da juventude, né, querendo tocar todas as notas do mundo ao mesmo tempo, mas você não parar de estudar, você vai igual vinho. Você vai ficando cada vez melhor. Né? E isso por quê? Por causa do amadurecimento geral. Não é só da parte musical. Claro, da vida. Cara, a gente, assim, hoje eu sou pai, entendeu? É muito diferente o pensamento que a gente tem. A perspectiva, Né? né? A perspectiva e a relação mesmo com o mundo, né, cara? Aquela coisa assim, pô, eu nasci para estudar baixo. Pô, não é assim, não é bem assim, né, cara? Mas era assim que eu achava. Então, assim, você tem essa... E a gente tem que... Bicho, o músico, ele tem que ter um leque muito aberto, cultural, né, cara? Que coisa pior que o músico só fala de música, né, cara? Totalmente. A gente tem, pô, peraí, a gente não é só músico, né? Eu acho que sim, o cara que para ser musicista no nível que a gente almeja, né? Não dá tempo na vida dele fazer muitas outras coisas, não, profissionalmente. Mas você tem que, bicho, você tem que ser um catalisador de vários elementos, né, cara? E isso vai para sua música. Claro. Então, se a gente não tem isso, essa percepção, aí vai ficar tocando escala alterada a 110 por hora, achando que o cara tá querendo ouvir isso. Sim. Entendeu? Esse é que é o grande lance, Existe né? um pouco dessa ilusão pra gente também, né? Quando você é mais novo, você querer... Total. Mas é normal, né, cara? Isso é Sim. normal, faz parte do processo. Com certeza. Né? E assim, passar por isso é muito bom porque você se prepara tecnicamente, você fica, né, em dia, mas ao mesmo tempo você está amadurecendo, você está, bicho, pô, igual eu falo, quanto precisa, usa. Né? A gente acha que precisa 90%, mas na verdade a gente só precisa 10%, né, de tudo que você faz na música. Uhum. Então essa consciência, né? Consciência e amadurecimento, Consciência. né, cara? Acho que isso Me fala a gente meio que deu uma pontuada assim na história, no geral, mas me fala dessa coisa, até voltando um pouco de certa forma, que você mencionou rapidamente isso, mas que você falou, né? Naquele momento que vocês estavam ali dedicados a praticar, você e seu irmão, então vocês tinham, aquilo ali era a vida, né? Então era aquilo ali a escola, sei lá, não tinha que pagar conta, não tinha nada. Exatamente. Né? Então quando que foi essa
aí eu tô falando mais desse amadurecimento também como homem, né? Como ser humano, Sim. no sentido de agora eu tenho que pagar as minhas contas, né? Agora eu sou músico mesmo, então sou músico profissional porque eu trabalho para pagar as minhas contas. Como que foi? Você lembra desse ponto de se é que ele é claro assim, né? Eu acho que quando me convidaram para fazer aquela turnê que eu contei lá atrás, do Viluto Cotelê, Aham. que eu comecei a ganhar dinheiro, né? Tocar com as cantoras, aí eu comecei a ganhar o meu dinheiro. E aí já vem uma coisa meio de falei, pô, bicho, eu economizava o dinheiro do pão de queijo na escola, da cantina, para poder comprar um baixo. Então agora que o dinheiro está vindo, nada mais justo do que eu começar a pagar as contas de casa também, de participar, ajudar em casa, né? E como eu falei, meus pais se separaram meio nessa época, assim, que eu estava nessa transição, e eu fiquei morando com minha mãe. Então teve essa eu lembro direitinho desse ponto, assim, pô, agora eu sou um profissional. Então um profissional, ele está ganhando, mas ele tem gastos, né? Tem locomoção, tem que ir para o ensaio, tem que ir para o estúdio, tem que... Então, pô, é uma questão de percepção mesmo, né, cara? Sim, claro. E aí já entra também outros esquemas, né, bicho? Eu já tava namorando, aí então, na época eu fui morar junto com a namorada, aí, né, já dá mais aquela independência financeira que você tem que ter, né? Sair de casa, tem que arrumar e tal. Então, isso tudo aconteceu. Mas o que eu acho mais interessante desse negócio da gente andar com as próprias pernas, né? Falando musicalmente, falando assim, é que eu sou filho de 2 biólogos que colocaram a música de lado como hobby. E eu fiz exatamente o contrário. Eu continuei na biologia, eu gosto muito, estudo até hoje, mas eu botei ela de hobby e virei músico profissional, que era coisa que meus pais não queriam. Ah, então eles eram relutantes, então. Porque na época meu pai tocava em banda de baile do interior. Então, assim, não ganhava grana. Ah, pode beber o que vocês quiserem aí, toca, entendeu? Tipo isso. Então, mas foi o primeiro que falou para mim, você vai fazer o que você quiser, contanto que você faça com seriedade. Que você leve... Encara direito. Encara direito. Minha mãe é a mesma coisa. Ah, tudo bem, não vai fazer biologia, não vai lecionar, não vai fazer mestrado, nada, doutorado, nada, não. Você vai fazer o quê? Música? Quer tocar? Você quer isso mesmo? Então faça, porque eu sei que você vai fazer direito. Você vai encarar direito. Minha mãe sempre teve essa visão nossa. A gente sempre muito sério, né, cara? Eu e o André, a gente era muito sério, a gente levava tudo muito ao pé da letra, né, cara? Não era aquele adolescente, assim, do oba-oba. Solto, vamos fazer qualquer coisa. Não, inclusive... Caixão e... Eu não tive vida social, praticamente. Tinha, cara. Eu ficava estudando o dia inteiro. Porque queria um desejo muito forte de trabalhar com aquilo. E para trabalhar com aquilo, a gente sabia que tinha que estudar muito, que o nível tinha que ser muito bom, tinha que ser muito alto para você poder tocar. Porque, ao mesmo tempo, cara, a gente via, né, o pessoal tocando em bar, assim, tá, aquela coisa... Mas a gente não queria aquilo. É, isso que eu ia perguntar. Sim. A gente queria o mercado já um pouquinho mais alto. Sim. O objetivo também foi mudar. O objetivo, né? Tipo assim, exatamente. Você foi vendo que, cara, não é isso aqui. Não outro ali. Exatamente. É para tocar aqui. Então isso é uma coisa muito interessante, às vezes, das pessoas mais novas ouvirem, né, e saberem, assim, que, bicho, não é... Você não vira músico em 4 anos. Igual você vai fazer uma faculdade, né? Aí você já sai, você já pode abrir um consultório, né? Sei lá, odontologia. Não existe. Você vira músico em 20, 25 anos. Estou falando músico no nível de você trabalhar com música profissionalmente. É uma profissão muito demorada. E durante esses 20 anos, se você não estudar pelo menos 5 horas por dia, você está ruim. Então, assim, é uma coisa muito demorada, que exige demais, exige muito, e a maioria das pessoas larga o osso. Não é fácil. Não é fácil. Né? Então, assim, a gente tem isso aí como exemplo, né, como referência. E você vê... existiu algum momento ali na sua carreira que você dividiu, abriu o leque com as coisas, e tipo assim, cara, eu já saquei que, bom, beleza, isso aqui é a minha profissão, é isso que eu faço e tal, mas eu já entendi também que se eu ficar só dependendo dessa gig aqui, isso e aquilo, essa gig pode parar, né? Então esse artista aqui, de repente, ele vai tirar um ano de folga, e aí o que eu vou fazer? Ter que ficar desesperado procurando outra gig? Quando que você acha que foi o momento que você começou a meio que espalhar, né? E como que é que você pensa nisso? E isso aí eu tô falando mais daquele lado do profissional e um pouco do empreendedor também, né? Do empreendedor. Esse lance de empreendedor veio muito forte a partir do momento que eu comecei a ter o trabalho próprio.
Porque aí você tem que entrar em edital, você tem que mandar material, você tem que, né, ter uma pessoa, contratar uma pessoa para fazer isso. Então isso aí, enquanto eu era só músico freelancer, músico sideman, eu não era muito ligado nisso não. Saindo de uma coisa e entrando na outra. Né? É, exatamente, bicho. Trabalho não faltava. Sim. Porque teve uma época, eu lembro que eu era novinho, teve uma época que eu cheguei a tocar em 12 gigs ao mesmo tempo. Nossa Senhora. Então eu tinha 11 subs. Entendi. Sabe? Então, assim, isso aí chegou no momento, aí eu senti isso, assim, falei, daí eu tenho que ir pra diminuir, não aumentar. Né? Não adianta você falar que você toca com 12 pessoas, mas você nunca pode fazer o show de um. Claro. Porque sempre não tem como. É. Então, aí essa diminuição permite mais qualidade. Claro. Você pode dar mais... você pode dar mais atenção, né, para aquele trabalho do que para outro. Então essa fase guigueiro mesmo, que era 15, 16 anos, assim, bicho, eu tive ela muito cedo, de ser gig, de tocar em vários gigs. Depois foi diminuindo. E hoje, graças a, né, a Deus e a todos os esforços que a gente faz, né, hoje eu toco só com artistas que eu admiro. E é isso que eu falo. Pra você falar não, você demora 25 anos. Né, cara? Então, assim, hoje eu tô com 30 anos de contrabaixo. Tem 30 anos que eu considero que eu tô profissional. Né? Porque, assim, eu comecei a estudar com 13. Aí, com 16, 17, que eu considero realmente que eu tava no mercado, né? E aí, hoje eu tô com 47, vou fazer 48. Então, eu tô com 30 anos de profissão. E aí, você vê, cara, pô, eu toco com 3, 4 artistas, mas acontece toda hora de aparecer novos desafios, né, cara? Isso é uma coisa muito bacana. O que é um... Me fala o que é um desafio, porque eu não consigo imaginar um desafio pra você. Então eu vou te contar um desafio super legal que apareceu pra gente em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Em 98, o Ricardo Fiuza, tecladista, me aplicou um som de um guitarrista vietnamita. Ele é vietnamita, franco-vietnamita, mora na França. Que é o Nguyen Le, que é o nome dele. Não conheço. A gente fala Nguyen Le, a pronúncia. Ele era o guitarrista de uma banda que você deve conhecer, que chamava Ultramarine, uma banda francesa de fusion também, tudo super complicado. Depois você pesquisa, você vai curtir. Com certeza. O batera é o Paco Serri, que tocava com os Avinu, muito bom. Entendi. E, pô, eu pirei no disco do cara, bicho. Pô, o Michel Alibou, baixista maravilhoso, sabe? Assim, a cozinha do Marrocos e o cara vietnamita, tipo assim, a música não é muito ocidental. Então, aquelas fórmulas de compasso mais maluca, sabe? O tempo, a concepção rítmica totalmente diferente, mas o cara muito foda, muito bom gosto, você adora. Isso em 98. Quando foi 2019, o Alexei Viana, que é o violonista que mora em Basel, na Suíça, me contactou de lá, falando assim, ó, vai ter um festival de jazz, um Tabuleiro Jazz Festival, que é um tabuleiro em Conceição do Mato Dentro. E eu queria muito que você tocasse. Eu achei que ele estava falando do meu trio. Falei, que legal, cara, vou ver se os meninos falam, não, você não está entendendo. Eu quero que você toque com um cara que eu sei que você é fã. Com o Nguyen Le. Que doideira. E você e o seu irmão, e o André. Aí eu, você tá de sacanagem? Eu falei, não, tô falando sério. Aí eu mandei pro André, ele falou, não, né, você tá de brincadeira, né? Não, beleza. Então tá, então ótimo, topo, o cachê é tanto. Falei, beleza, ainda vou ganhar? Pô, maravilha. Beleza. Aí, cara, o cara manda o material. Nossa Senhora. O que tinha mais simples era um 13. Mais simples. Era um 13. Era uma coisa muito, mas muito diferente de tudo que a gente toca aqui no Brasil. Nada intuitivo. Absolutamente. Tempo forte no 3. Entendi. Tempo todo, saca? Depois eu vou te mandar uns links pra você ver. Por favor. E aí foi uma preparação. Aí eu Fala dela, esse já é outro... Porque aí eu me senti como um boxeador se preparando para uma luta com o Popó. Legal. Saca? Eu fiquei 2 meses me preparando, assim, todos os dias, estudando material, que era muito difícil. Muito difícil. E aí, olha que loucura, ele ia chegar pra gente fazer um ensaio lá. Então nós fomos pra lá. Já na véspera ali. Já na véspera do show. E o voo do cara, que saiu lá do Vietnã, em conexão em Paris e tal, ia demorar
36 horas para chegar. Quando chegou em São Paulo, ele estava com um negócio no olho, meio inchado. E lá em São Paulo, eles embarreiraram ele de embarcar para BH. Então o cara já viajou 40 horas, chegou em São Paulo, agarraram ele lá, ele não podia embarcar porque o olho dele estava inchado, eles acharam que era alguma coisa contagiosa, não sei o quê. Aí alugaram um carro pro cara ir de São Paulo para Conceição do Mato Dentro. Depois de Mais 10, 15 horas de viagem, depois de viajar mais 40 horas. E ele chegou lá à noite. A gente ia ensaiar durante o dia com ele. Ele chegou à noite, cara. Mas o cara chegou... Eu tomei um tapa tão grande, juro pra você, foi uma coisa como uma aula comportamental, assim, porque se fosse eu no lugar dele, Nossa. eu já ia estar chegando querendo arrancar a cabeça dos De músicos. alguém. Bicho, eu não conheço os músicos. Os caras vão tocar meu show, que é complicadíssimo. Eu vou ter um ensaio com os caras. Aí acontece um negócio desse, eu chego lá 11 horas da noite e o show era no outro dia, cedo. Cara, foi um negócio surreal. Ele chegou todo zen, cara, com a carinha, desmontou o equipamento dele, veio, cumprimentou todo mundo. Tudo bem, passamos, bicho, passamos uma, passamos duas, passamos três. Bicho, tudo certo, cara, nenhuma reclamação, nada assim. Eu falei, cara, que aula que eu tive com esse cara, de como se portar numa situação de estresse. E os caras orientais também têm outra cabeça, né? Tem outra cabeça, com certeza. Não é esse estresse que a gente vive aqui, né, cara? Não por falta do estresse, mas é o jeito que eles lidam com o estresse. É o jeito de lidar, com certeza. Então, bicho, foi uma aula pra mim e eu fiquei muito feliz. Tem esses vídeos também no meu Instagram, no YouTube, em tudo. Esse foi um desafio assim. Mas volta, me fala desses 2 meses, eu tenho interesse em saber como que é, porque agora, né, tipo, naquela época que você falou ali do Beto Guedes, você botou o disco e foi tocando, tinha aquele negócio da semana que vem. Nessa que você tinha uma janela maior de tempo para poder planejar, como que você tem um sistema já que você usa para situações desse tipo, ou também foi um pouco meio sentindo? Cara, esse especificamente eu recebi material, né? Então tinha partitura, tudo escrito. Tinha tudo escrito, mas as coisas eram muito difíceis, cara. Então, assim, eu não queria ler nada. Eu sempre tenho essa coisa de querer chegar decorado, chegar tocando, mesmo para poder interagir com o cara, né, bicho? Não ficar preso na partitura. Afinal de contas, é isso, né? Exatamente. Então, esse processo é o que eu falo com meus alunos, cara. Assim, eu falo sempre assim, para eles dividirem o tempo de estudo em 3. O primeiro, 1/3 do tempo, independente se é 1 hora, se é 2 horas, o tempo que você tem. Primeira parte, 1/3 do tempo, técnica, porque você precisa aquecer. Então, estudo técnico. E era isso. Pô, o que eu peguei dele aqui ontem? Bicho, eu vou estudar técnica. Tá, mas aí a técnica... na segunda parte do estudo, absorção. Coisa que você não sabe. Você vai pegar aquilo ali. E na terceira, aplicação do que você acabou de aprender. Tá. Então, eu uso isso tanto para estudar, quanto como tirar repertório. Tá. Né? Porque não é aquela coisa assim, bicho, eu vou botar no... Ou então, o que eu faço muito também agora com os afazeres da vida cotidiana, né, bicho, é ter um bom som no carro e plum, tá no carro, bicho, entrei no carro, tô escutando. Porque, eu te cortei, perdão. Você ia falar alguma coisa da técnica? Não, é porque eu ia te perguntar, do primeiro pilar ali que você falou, dos 3... Essa técnica já é atrelada ao que está acontecendo ali. No caso dele, sim. Né, tá, entendi. Então não é que você vai fazer um exercício para aquecer, você já vai pegar frases e coisas específicas para tipo, nossa, deixa eu malhar isso aqui que eu sei que ainda não está limpo, por exemplo. Exatamente, Tá. exatamente. E aí você pega aquilo ali, só técnica, tentando desembolar todas aquelas que você já sabe. Você já sabe que você já pegou. O segundo é tirar os que você não sabe ainda. E depois praticar o que você acabou de absorver. E esse é um ciclo, né? Você utiliza isso tanto para tirar repertório ou no sua rotina de estudo, né? Funciona muito bem. Claro. Porque a maioria das pessoas, né, que vão... não sei o que eu vou estudar hoje. Aí pega e fica estudando técnica. Pô, mas estudo técnica e aí? Eu falo assim, bicho, vamos estudar um pouquinho de harmonia? Então vamos aprender. Né? Por exemplo, você sabe essas escalas, sabe esses arpejos, mas aonde que você vai colocar? Aí já entra até na terceira fase do estudo, que é a aplicação do que você acabou de aprender, né, cara? Então isso é muito bacana. E essa administração é muito importante, cara. Porque senão você fica assim, pô, vou tocar com fulano. Tá, então beleza. E vai mandar o material? Vai. Mandou o material? Vai. Tá tudo escrito? Então beleza, chega na hora eu leio. Sabe? Tem muita gente que é assim. Eu não consigo. Eu tava lembrando hoje, assim, por exemplo, eu tenho um show. Com quem quer que seja. Tem um show sexta-feira agora com o Jorge Israel.
E ele, porra, é meu amigo pra caramba, bicho, porra, a gente diverte pra caramba quando toca junto até hoje. Ele do Kid de Abelha é o mais próximo meu, mais chegado. E, pô, já toquei com ele muitas vezes, mas a última vez, sei lá, foi há um ano atrás, talvez. Aí ele vai, bicho, manda o material, né, o material fala assim, cara, aí eu converso, mando pros músicos, eu que chamo a banda, mando montar a banda, falo assim, beleza, aí o cara vira pra mim e fala assim, ó, eu vou ter tempo, o show é na sexta, que legal, na quinta eu vou ter um tempo à tarde, aí eu vou estudar então na quinta. Beleza, você é você. Se eu falar assim pra mim mesmo, cara, o show do cara é na sexta, eu só vou ter tempo pra estudar na quinta, beleza, tudo bem. Eu sei que naquela quinta eu vou poder estudar e vou dar conta. Mas eu não vou dormir daqui até quinta. Entendeu? Isso independente do artista, independente do lugar. Se eu não me preparar antes, pelo menos pra relembrar as coisas, porque a gente toca com muita gente, cara. Então, assim, você ter um pouquinho de cuidado na preparação, eu falo que preparação é 50%. Cara. Né? Pra qualquer tipo de gig. Então, se você vai tocar com alguém que você nunca tocou, você vai tocar, ou você já tocou há muito tempo, e vira e fala assim, bicho, eu vou ter tempo para estudar só um dia antes do show, beleza. Se você consegue lidar com isso, beleza. Eu não consigo, cara. Eu na segunda, na terça, na quarta, eu não vou estar dormindo direito se até na quarta. Entendeu? Certeza. Porra, tem que ter certeza, né, bicho? Mas isso é um trabalho interno, né, cara? Isso é com a gente com a gente mesmo. Mas é também uma concepção, assim, né? Eu digo... É uma forma, né? Não é todo mundo que olha, igual você tá falando. Não é todo mundo que vê isso dessa forma, né? Mas você sabe por que me vem isso muito? Por causa da frase que o Aranha me falou quando eu tinha 13 anos de idade. Ele virou pra mim e falou assim, você quer saber o que você vai ganhar com música? Eu perguntei pra ele, mas e cachê, como é que é? Ele falou assim, isso tudo é proporcional. O nível de seriedade que você der pra música, vai voltar pra você. Acabou. Interessante. Isso aí, bicho, assim, é o nível de seriedade. Pode ser a música que for, mas o nível de seriedade que você vai dar para aquilo ali na sua preparação é o que vai voltar para você, como dinheiro, como você vai ser contratado, você vai ficar ali. Você vai ser percebido, entendeu? De forma diferente. Com exatamente, certeza, cara. isso, porque, bicho, a seriedade é tudo, cara. Se você não leva o negócio a sério, como é que você quer que a música te leve a sério? Até um respeito, né? Pelo que é. Com certeza. Parada, né? Independente do estilo, independente de tudo. É isso que eu tô falando, independente de tudo. Né? Mas chegou para você, você vai ter que dedicar aquilo ali. Você vai se dedicar igual um preparador físico se prepara para uma luta, igual um preparador para uma competição de natação. Eu encaro dessa forma. A música, para mim, tem muita semelhança com essa coisa do esporte. Para mim também, totalmente. Porque esse bicho exige aquilo ali, cara. Não é, hoje eu vou estudar. Não, cara, tem que estudar. Se você não estudar, você não vai executar do jeito que tem que ser feito. E o esporte é a mesma coisa. Se você não treinar, você não vai fazer. Tem que entregar. Você tem que entregar o máximo que dá ali para entregar o máximo. Por isso que é uma profissão para poucos. Sim. Músico não é para qualquer um, cara. Eu ouvi isso outro dia de um trompetista amigo meu, falou assim, cara, música é um negócio muito difícil, mas além de ser muito difícil, ela não é para todo mundo. Não é, e não é porque o cara não tem talento, não é porque o cara é pobre, é rico, não é nada disso. É porque o cara não tem capacidade de dar a seriedade que o negócio exige, né, bicho? Para você poder levar a sério, para você poder... eu falo assim, você vai trabalhar com música ou você quer tocar por hobby? É uma diferença muito grande. Às vezes fica muito misturado isso. Né? Cara, e porque o trabalho, bicho, não é só em cima do palco, a gente sabe muito bem disso, cara. Você trabalhou mesmo em cima do palco, você só está entregando o que você trabalhou há o palco é o final da parada. Porque aquilo ali né? Então, assim, é consciência disso, né, cara? Eu acho que essa é a grande coisa da vida de música, é essa, o cara ter essa consciência. Você, só para agregar um pouco nesse assunto, você nessa preparação que você está falando desse último trabalho, já que o seu irmão participou, vocês tiveram um tempo dessa prática, né, dessa preparação que você fez, além desses 3 pilares, e nessa parte de também né, do passar as músicas ali, vocês fizeram... Cara, meu irmão está morando em outra cidade. Pra piorar a situação, a gente só se encontrou no dia do show. É mesmo? Então nem teve... Nem ensaio, nada antes. Foi eu, ele e o Antônio Loureiro, vibrafone. Nós nos encontramos para viajar. Encontramos lá em Conceição do Mato Dentro, onde é perto de Tabuleiro, onde é até o festival. Não teve tempo, não teve
convivência antes, saca? Que doideira. Só por telefone e tal. Ah, você tá em qual música? Tô nessa aqui. Olha esse compasso aí como é que é. Olha o tamanho do barraco. Olha o cachorro mordendo a canela. Foda. Não, esse trampo foi muito legal. Foi um divisor de... Porque é aquela coisa, né, bicho? A gente tá muito acostumado com música americanizada, com música, né? Mas a hora que chega um negócio que não é puxa o usual, tapete, que claro. não é comum, e você não tá preparado, bicho, não dá nem pra imaginar. Então, assim, é muita responsa. E eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu agradeço muito ao Alexei, ele é curador desse festival, e ele fica bolando esses encontros, assim, cara. Que doido. Pô, fazer um encontro do Adriano com o Nguyen Lee. É uma responsa, né? Porque, tipo assim, ele tá chamando pra fazer. E foi muito legal. E ele falou pra mim depois, ele tava lá, assistiu, ele veio da Suíça, veio no show, falou, cara... E a primeira coisa que ele falou pra mim, na hora que terminou, eu encontrei com ele, ele veio, me abraçou, falou, me agradeceu, falou, cara, isso só foi possível diante das circunstâncias dele ter chegado a esse horário, dele ter ficado agarrado lá, só foi possível acontecer show por causa do seu preparo, seu e do seu irmão. Se vocês não tivessem se preparado desse jeito, não teria acontecido. Imagina você chega nesse insight, tipo, vão passar e já tá dando aqueles... Mas não é assim, tem que ser... Se agarra, acabou, né, cara? Imagina se agarra 11 horas da noite. Não dá. Do dia anterior. Cara... Então é aquela coisa, né, bicho? A gente eu falo assim, a gente é treinado para resolver problema, né, cara? A gente tem que ter essa consciência, né? Você tá indo fazer o quê? Eu tô indo resolver um problema de um cara. É um problema de alguém que não pôde vir, alguém que não teve passagem, mas você tá indo resolver um problema, então vai e resolva o problema, né, cara? Agora, me fala assim, pegando um pouco de uma tangente assim, mas que corrobora, me fala da sua perspectiva, né, como músico baixista, o que você espera de um batera, assim? Quais são as coisas que te vêm na cabeça quando você fala assim, né? Tipo assim, para escolher aquele batera ou para, né? Como que é isso para você, assim? Eu acho que primeira coisa claro que a gente está falando de genérico, né? Claro, não é para o meu trabalho, não é para alguém, é genérico, né, cara? Acho que a primeira coisa, bicho, é o cara ser um cara legal. Porque hoje em dia você tem que pensar o seguinte, bicho, música é o quê? Você tá trabalhando com um cara, é convivência. Né, bicho? Então se você tá viajando, você tá olhando a cara do cara todo dia ali, passagem de som, show, primeira coisa tem que ser um cara legal. Mas é engraçado que isso aí já vem muita maturidade nessa resposta, porque muita gente, né, se pergunta para um cara mais novo, ele fala assim, não, ele tem que ser muito bom de tempo, o groove dele tem que ir isso e aquilo, e ele tem que estudar, sei lá. A primeira coisa tem que ser um cara bom de conviver, né, velho? E aí vem, né, cara, eu acho assim, o mais importante, não só pro batera, mas para todos os músicos, né, tirando a parte comportamental, é o tempo. O cara que estuda com metrônomo a vida inteira, bicho, ele vai trabalhar a vida inteira, falo isso. O cara que corre ou que dá layback demais, uma hora alguém vai falar assim, bicho, chama outro aí, porque aquele cara ali tá correndo, aquele cara ali tá caindo, tô ouvindo gravação do show aqui, sabe, eu já vi muito isso acontecer em estúdio. Porque eu falo uma coisa muito séria, a música não te dá segunda chance. O mercado da música não te dá segunda chance. Então você vai fazer uma gravação, você chega lá, o diretor musical dá uma matéria e fala, bicho, é isso aqui, você coloca a sua assinatura, no finalzinho, em algum momento assim, muito especial, para o cara falar assim, bicho, realmente eu queria o fulano e é ele que está tocando. Porque se você chega e toca, não é o que o cara quer, eu já vi muitas vezes isso acontecendo, inclusive eu já fui o que o cara vai chamar depois. O cara vira as costas, não, tá ótimo, tá tudo beleza, para dar o tapinha nas costas, o cara sai do estúdio, pega o telefone, você chama o outro lá, chama o Adriano. Aí você vai lá, bicho, e grava um negócio que um outro cara já gravou. Isso é muito triste. Porque não tem segunda chance. Eles não viram pra você e falam assim, não, bicho, você não tá num dia muito bom hoje, volta aqui depois. Não existe isso na música. A música é um mercado muito cruel, um mercado muito incisivo, né, cara? Precisa de alguém para resolver isso aqui. O cara veio, resolveu, beleza. O cara veio e não resolveu, chama outro. É assim. Então, assim, não tem nenhuma garantia, né, cara? Então, é o que eu falo. Tempo. Eu acho que o tempo, cara, entender, né? Entender, assim, que o Pastorius toca no tempo. Que o Marcus Miller tem um layback, mas é dele. É uma interpretação do tempo. É intencional. Então, assim, o cara que estuda no tempo, no metrônomo certinho, bicho, vai definir se ele vai ser
um músico vai viver de música ou não. Porque os diretores musicais, que você chega no estúdio para gravar, bicho, é a primeira coisa, bicho. Mas, pô, o tempo do cara é ruim. Acaba que, assim, né, tentando até trazer mais camadas para isso aí que você está dizendo, porque eu acho que é importante para quem está, né, buscando aprimorar ou melhorar e tudo mais, eu acho que... E é bem amplo isso que você está falando também, né? Sim, porque sim. o tempo não significa, igual você mencionou, né? Tocar em cima do tempo, tocar mais laid back, tocar... Né? Porque eu acho que o que você está querendo dizer, e aí você me corrige se eu estiver errado, na verdade, é ter essa percepção a noção de interpretação do do tempo. Porque não é necessariamente Exatamente. o cara ter o tempo bom com o metrônomo mesmo, que vai exatamente. ser a melhor coisa para aquela música, para aquela situação. Né? Porque Exatamente. muitas vezes ela é Exatamente. agulhada, mas você tem que saber que ela é agulhada. Mas para você fazer isso, você tem que ter muita consciência. Isso. Né, Você está falando mais dessa consciência essa do que consciência, tocar exatamente. no tempo. Porque, bicho, é impressionante isso, cara. Às vezes o cara é bom de harmonia, o cara é um bom melodista, mas o tempo dele é ruim. Isso ultrapassa, atropela tudo, cara. Sim. O cara não vai ligar se ele é bom de harmonia, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um aspecto para os músicos que eu tô falando, né? O musicista, assim, que quer trabalhar com música. Preocupa muito em estudar no tempo, com metrônomo. Depois você vai interpretar, igual você falou, é a percepção. Você saber que você sabe que você vai dar uma corridinha ali, não é porque você correu e o cara tá falando, bicho, esse cara tá correndo. Isso que eu tô falando, exatamente. Saca? Sim. Isso é muito importante. Até porque é engraçado, né? Porque se a gente pega, porque também música e arte é aquela coisa, né? Nada é tangível, tudo é muito tudo abstrato. Abstrato e tudo mais. Só que quando a gente vai racionalizar, porque a gente precisa racionalizar para poder praticar também, sim, né? Porque senão claro, você fica tocando até ver, chega uma hora que eu vou ter o tempo. Não, velho. Você tem que racionalizar para entender o que é. Exatamente. Então, quando a gente está racionalizando isso, é interessante porque quando a banda tem liga, é porque ela tem um tempo bom. E esse tempo bom é esse entendimento desse lugar. É tipo eu tocar com você e eu tô vendo onde quer que você tá tocando. Cara, quantas vezes a gente vê, você ouve o jazz mais tradicional, né, dos anos 50, dos anos 60, o baixo e batera, isso aqui acima, mais rápido, mas juntos. Puxando juntos. Entendeu? Sim. E o pianista entende isso e ele toca no tempo. Então, assim, tem uma galera que tá aqui, o outro tá aqui um pouquinho, mas eles estão andando juntos. Saca? Não é uma coisa assim, né? Não é que o cara tá correndo. Não, a cozinha tá andando um pouquinho para frente, mas eles estão caminhando juntos. Então, assim, isso é muita experiência, né, cara? Tem que ser, isso é maturidade. Acho que é maturidade musical. E assim, igual eu falei, né, pra gente também poder conseguir passar algo para alguém, né, para alguém tirar proveito mesmo de um papo, assim, ou de reflexões, assim, a gente é obrigado a sistematizar um pouco e racionalizar, né? E é muito interessante porque isso acaba trazendo um paradoxo, né? Que é aquela coisa de tipo assim, não, mas esse cara tá... O lance dele é só estudar e tocar tudo e fazer todas as notas. E, não, cara, não é isso. Não é bem mesmo. Existem várias camadas, né, disso aí, do que a gente está falando e do que a gente está chamando de tempo e de percepção. Nossa, só pro cara entender isso aí é 10 anos, bicho. As coisas são demoradas, né, bicho? Na música as coisas são bem demoradas. E aqui, me fala mais do agora, assim, hoje em dia, porque você mencionou logo no começo da entrevista, né, o quanto você preza por essa parada de ainda estar praticando e muitas dessas, né, eu imagino que hoje em dia tem muita coisa que é de manutenção, né? Claro. Como que você vê isso e como que esse tempo seu é dividido, assim, em termos de, né? Claro. O que eu vou dar manutenção, que horas que eu vou push um pouquinho para tipo vir com aquela coisa diferente ou uma coisa nova? Como que você vê isso? Eu tento, na minha rotina, sempre eu acordo, quando não tenho que viajar ou ir para o estúdio de manhã, eu acordo, tomo café e dou uma estudada. Isso funciona, é a melhor hora para você? Não, assim. não na verdade, é só o dia começou. Ah, entendi. Porque o meu horário mesmo é depois que os meus afazeres de pai, de tudo, terminam. Então, assim, buscou na escola, leva ali, parará, pororô, supermercado, pororô, deu 7 horas da noite, cheguei em casa, meu amigo, não mexe comigo, não. Porque pelo menos até umas 11 eu vou estudar. Saquei. Sabe? Assim, Isso é estudo, isso é diário, porque não é estudo só de manutenção. É coisa que eu preciso tirar.
coisa que eu preciso trabalhar, porque tem show, tem gravação, recebi as partituras da gravação, que é difícil pra caramba. Sim. Então, assim, esse horário, pra mim, eu sempre fui bem noturno, sempre fui. Agora que eu tô dormindo mais cedo, mas o horário de noite, porque desde muito cedo é aquela coisa, depois que o telefone para de tocar, todo mundo já foi dormir, bota o fone, e aí você tem sossego. Entendo. Porque eu estudo, né, bicho? Você não pode ficar parando de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. Então esse horário chega de 7 horas da noite pra frente, aí, bicho, eu entro pro meu estúdio, cara, e vou... O que eu preciso de fazer para essa semana, para a semana que vem, para o mês que vem, e tô sempre ali. E essa coisa de estudar de manhã ainda tem esse negócio da manutenção. Mesmo porque a manutenção, eu faço ela à noite também, dependendo muito do nível de trabalho que eu tenho, né? Ok. Então, assim, vou falar um aqui, posso falar um só assim, que eu tô doido para falar? Claro. Deve. Que eu tô estudando igual um maluco todos os dias. Eu fui chamado para fazer os shows do disco 3, do Nelson Faria, Nico Assunção e Lincoln Shape. Que demais. Esse disco foi gravado em 2000 e o Nico faleceu em janeiro de 2001. Então eles nunca fizeram show do disco. Que doideira. E agora, 23 anos depois, eu recebi esse convite e eu, fã número 1 do parabéns, Nico, mano. tô Que tirando demais. nota por nota, até os improvisos, todos. Então isso aí é uma coisa assim, e já tem show em maio. Então você imagina, tem um show em maio. Eu não vou dormir se eu não estudar hoje para esse Cada show, uma entendeu? dessas notas. Então assim, é uma coisa, é um exemplo que eu tô te dando. Mas se não tivesse isso, eu também estaria estudando ao mesmo tempo para poder manter. Claro. Porque tem show meu, tem show do meu trio, né, do Instrumental das Esquinas, tem coisas que exigem que eu esteja em dia. Né? Não que tocando com os artistas também não exige, porque exige. Claro, não, entendi total. Né? E eu tenho uma agenda esse ano, a partir de março, minha agenda já está bem preenchida. Então, assim, shows com vários artistas e, além disso, esses 2 projetos que me exigem mais tecnicamente, né? Que é o do Nico e o meu show também. Então sempre esse estudo, mesmo a manutenção, ela está sempre atrelada a algo que você está fazendo ali, que está dentro Mas se não tem nenhum show, eu tenho que estudar. Não, então, e aí onde que é esse estudo? Como que é esse estudo? Vamos supor que agora você não tivesse... Não tem, beleza, não tem que tirar nada, não tem que você ia fazer lidar nada com isso? Do Cara, zero? eu pego... Na verdade, não é do zero, porque assim, a gente já tem tanta coisa na nossa cabeça de dar aula para os outros, de um roteiro, né, de curso, de tudo, que eu uso esse mesmo esquema do 3 dividido por 3, tá. 3 pilares. Né, tem que estudar para aquecer, tecnicamente não tem como, você tem que estudar. Eu sempre tento absorver alguma coisa nova, porque música não tem fim, né? É o que o Miles Davis da sua camisa aí fala, né, bicho? A música, o cara pode nascer, ele falava isso, o cara pode nascer, morrer, que não dá tempo dele saber tudo da música. Então a gente sempre tem coisa para aprender. E sempre tem coisa para aplicar, né, cara? Às vezes você faz uma escala, você aplica uma escala de um acorde num grau tal, mas pode ser aplicado em outro também. Então, vamos ver como é que fica a cor disso. Né? Qual tempero que vai dar isso aqui? Qual cor que vai dar? Então é um negócio infinito, cara. É infinito. E a graça disso é isso. E essa fonte, né, quando você diz buscar coisas novas, né? Como que você lida, né? E aí também trazendo um ponto que a gente estava falando no começo da conversa, como que você lida com esse turbilhão de coisas que aparecem, né? Porque acaba que assim, cara, todas as pessoas, né? A maior parte, né, todo mundo que está aí ligado, ou mesmo que você não tenha tanto uma presença online, qualquer rede social te bombardeia o tempo inteiro, né? Mostra todas as pessoas que estão tocando tudo ao mesmo tempo, melhor que todos que você já viu. É sempre isso, né? Sempre isso. Então, como que você busca, né? Como que você escolhe? Né? Eu acho que o que eu tô querendo dizer é ir lá naquele lugar de tipo, se você for botar aquele som, qual que é que você põe em play? Exatamente. Cara, isso é um papo que eu tive com o Tata Spala, um grande compositor amigo meu, essa semana ele me mandou justamente falando isso. Fala, cara, eu tô vendo muita coisa na internet, toda hora aparece pra mim, bicho, mas não tem muita coisa me emocionando, não. Ele falou, tá parecendo corrida de carro. Quem tá dando uma nota mais rápido que o outro.
Eu falei, bicho, é aí que mora o advance nosso. Que você vai na padaria ali e você tromba com o Toninho Horta. Né? Aí eu falei com ele, cara, ouve esse tema aqui que eu acabei de pré-produzir do meu disco novo e mandei pra ele. Ele falou, bicho, aí você me emocionou. Sabe por quê? Porque, bicho, tem melodia, tem harmonia mineira, isso não tem fim, cara. Você estudar harmonia, estudar... eles falam, né, harmonia funcional, tudo, mas você pegar de uma forma mais assim, reharmonizando algumas coisas, aprimorando, cara, aí você vai colocando melodia bonita nas coisas, é diferente demais você querer... Aí ele falou, claro que na hora dos improvisos tem temas, o tema vem a intro, vem o tema, vem na hora do improviso. Na hora do improviso, cara, vai com tudo, mas vai com bom gosto. O bom gosto é um negócio que a gente não ensina, porque vai bater diferente em você e em mim, claro, o que eu tô ouvindo. Então, qual que é a pitadinha mágica que eu acho do pozinho mágico na hora que a gente está estudando? É você se botar no lugar do ouvinte. Falou assim, bicho, se eu tivesse sentado no lugar, um cara tocando isso aqui, eu ia ficar arrepiado? Ou eu ia achar um saco? Saca? Então, assim, bicho, anota no lugar, aquele bend, na hora certa, naquele grau ali, que dá aquela cor para aquele acorde. Isso, cara, diferencia demais. Porque as ferramentas estão aí. Aí o cara pega as ferramentas, pega a escala, arpejo, sabe todas as escalas, sabe todos os arpejos, mas ele sabe tocar rápido pra caramba no braço inteiro, mas ele não sabe aonde que ele está colocando. Em qual grau, de qual acorde, qual progressão harmônica, onde que ele vai jogar, se é num 2-5-1. E aí, a hora que o cara... eu tenho amigos nossos já que tiveram aula comigo, que tocam há 20 anos, bicho. Na hora que você mostra isso pro cara, o cara fala assim, eu não acredito que até hoje eu não tinha visto isso, eu não sabia que podia fazer isso. Né, bicho? Porque aí já entra a questão de arrepiar. O cara fala assim, nossa, que negócio bonito. Né, cara? Porque a arte é para isso. A arte é para quê? Para emocionar. Se você não emociona, você não está fazendo alguma coisa errada. Né? Você tem que chegar para tocar num país onde ninguém fala a sua língua e você olhar na cara do cara, o cara tá chorando, porque você tá tocando e ele ficou sensibilizado com aquilo. Então essa para mim é a função principal. De qualquer arte, né? Não só da música. Então, na hora que você tem isso como meta, né, cara, como objetivo, você fala assim, bicho, isso aqui pode ficar mais legal, isso aqui pode ficar mais bonito, isso aqui pode tocar mais, né, cara? Então, em vez de fazer assim, eu vou jogar no outro grau. Eu vou experimentar. E esse é um estudo, que é um estudo não só musical, mas ele é um estudo comportamental. Porque você fala assim, bicho, pra que eu vou ficar dando esse monte de nota aqui? Tá causando algum efeito? Tá causando alguma emoção? Tá causando um monte de nota? Pode dar sim. Né, bicho? Quantas vezes a gente ficou louco quando vai ver alguém tocar e o cara manda uma frase assim na cara da gente, você fala assim, nossa, bicho, pelo amor de Deus. Né? Então vamos entender o que é aquilo ali pra gente poder praticar. E não ficar tocando fazendo corrida de baixo, né? Corrida de carro. Aleatoriamente, né? Não, e corrida de... eu vou vou tocar esse tema aqui em 110, depois em 115, depois em 120. O cara quer só velocidade, né? O objetivo é tocar o mais rápido que mais rápido possível. Isso aí, bicho, já foge da música totalmente, pra mim. Tá? A minha visão de música. Pode falar, mas o seu trabalho tem um monte de frase de guitarra e baixo junto? Tem, mas cada nota foi pensado em dar uma emoçãozinha no negócio. Não é um negócio aleatório, simplesmente não é pegar uma escala qualquer e sair, né? Igual muita gente fica fritando demais. Porque o lance da internet hoje, bicho, tem esse problema. Não que não tinha antes, mas antigamente, para você chegar a assistir alguém tocar, né? Alguém tinha que estar tocando, alguém tinha que estar filmando, isso era um evento, né? Hoje todo mundo põe vídeo, todo mundo põe, então você vê de tudo. Tudo demais, né? Você vê de tudo demais. E é o que eu falei, você estuda pra caramba, achando que você vai usar isso em 90%. E você vai usar, na verdade, em 10%. Quiçá 10%, né? 5%, se você já der a sua assinatura ali, já tá bom demais, já tá ótimo. Então é isso, cara. Eu acho que não tem muito... Tem muito mistério, né? Mas assim, não tem muita regra, né, cara? Porque é o que eu te falei, bate diferente numa pessoa da outra, né? Mas o que eu acho importante é você conseguir fazer a pessoa se emocionar. E dizendo isso... você que é um cara que segue também como educador, né? Você dá Sim. aula há muitos anos e tem seus cursos, suas coisas e tudo mais, os workshops. Quais que são essas coisas? Como que você passa isso para alguém, sabe? Tipo, como que você
Porque assim, quando a gente está falando de bom senso, da escolha dessa nota, existem as coisas que são mais pragmáticas, né? Que é você falar assim, bom, se você for nesse caminho, tem as notas que são mais bonitas, assim, por causa disso, disso e daquilo. Mas como que você passa essa, sabe, essa coisa da entrega potencializar aquela nota que é bonita, ela vai ficar ali, ela vai fazer o cara chorar por causa dessa. Isso dessa. é muito bonito, isso é muito difícil, né, cara? Mas eu falo assim, o workshop eu acho muito legal, porque o cara que tá no workshop, ele tá ali para aprender, não tá só assistindo, né, igual show. E o brilho no olho é diferente, né, da pessoa que tá ali querendo, você mostra aí, você vê que o cara conseguiu compreender o que você tá passando, bicho. Isso para mim é a melhor coisa de música, é fazer workshop, porque realmente essa troca é muito legal. Essa transformação, né, transforma, do aprendizado você transforma é muito, o cara, né? E aí, como que você faz isso? Eu falo claramente com eles, eu falo assim, gente, a gente tem obrigação de saber tudo. Tudo que eu falo é teórico. Mas na hora de você tocar, o primeiro a se emocionar tem que ser você. Né? Então, por exemplo, você estudou lá, bicho, escala, arpejo, estudou escala menor melódica para você aplicar e tal. Eu vou te ensinar o grau que você vai aplicar, o quarto grau lá do acorde dominante, vai dar um efeito diferente. Mas olha só isso aqui. Essa nota que é a sensível, né? A nota que você vai dar mais ênfase. Aí o cara fala assim, pô, mas pode? Você pode parar no 7º grau? Pode. Você não está sentindo um negócio diferente? A ideia é essa, né? Você emocionar. Então isso aí é uma coisa que assim, presencialmente é muito diferente, né, cara? Você mostrar isso presencialmente. Você provoca, né? Você está causando. Você está causando, você está pintando. Você tá Imagina que você está causando com um pincel, você está pondo uma outra cor. Você vai ali, eu vou colocar uma outra cor aqui, ó. Blum. O cara fala assim, que isso, cara? Aí você vai e volta. Aí o cara, pô... Quer dizer, é o que você falou, não é tangível, mas é uma coisa muito forte. É muito forte. Né? E é por causa disso, desse efeito que causa nas pessoas, que a gente tem os grandes instrumentistas. Unicamente por causa disso. Porque senão já era robô tocando há muito tempo, né, cara? Se fosse Eles falam pra mim que será que a inteligência artificial vai acabar com a sua profissão? Não vai. Não vai, velho. Porque a minha é advogado. Conversei com um advogado outro dia, um amigo meu. Porque eu já estou pensando aqui que eu vou parar de trabalhar, já estou deixando, eu vou me aposentar, porque a inteligência artificial vai pegar isso aí tudo e não vai precisar de gente. Falei, no seu campo também. Ele falou, não, só fiz assim, não. Porque no nosso campo tem um negócio, cara, que chama a criatividade. Né? A criatividade para poder falar, como que eu vou fazer aquele cara ali, dar uma mexida na cadeira ali, né? Que tá ouvindo ali. Tem 1 milhão de opções, né, cara? Então, assim, eu acho que não acaba. Eu acho que, igual outro dia me perguntaram também assim, o futuro da música está muito ruim, né? Porque assim, vai acabar, os músicos vão perder os empregos. Eu falei, bicho, de onde você tirou isso? Ele falou, não, porque tudo vai ser automático. Eu falei, cara, eu falei assim com ele mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, um baixista, que ele é bom de tempo, que ele sabe harmonia, que ele é um bom melodista, porque qualquer coisa no baixo, qualquer groove, é uma melodia que você está criando. Esse cara, ele vai trabalhar sempre. Sabe por quê? Porque ele é extremamente necessário. É muito necessário um baixista com esses 3 pilares, assim, ser bom de tempo, bom de harmonia e bom de melodia. Porque, bicho, qualquer coisa eletrônica que for programada ou inteligência artificial que for, não vai causar a emoção que um cara com esses pilares e um bom gosto vai causar na pessoa. Sim. E isso é necessário, cara. Os produtos continuam os mesmos. Mudou a forma, né? Streaming, não sei o quê, mas o produto é a música, é o que o cara vai ouvir. E se o cara que tá ouvindo, um cara que não entende de música, não é musicista, mas ele consegue se emocionar com aquilo ali, bicho, imagina o cara que é músico, o cara que é musicista. Então tem essa... Eu penso muito dessa forma. Eu acho que assim, o instrumentista que é dedicado, que é sério, que leva o negócio... Esse cara não vai ficar sem emprego, não. Cara, muito massa, velho. Pô, que massa. Obrigado. Sensacional, valeu demais. Obrigado a você, cara. Que isso. Prazer enorme. Prazer todo mundo. Admiração absurda. Bom demais. Que isso, cara. Pô, e você é um exemplo também disso tudo que eu falei, né, cara? Que isso. A gente não pode esquecer, né, que o podcaster é o batera dos bateras. Muito massa. Tô esperando esse convite pra esse disco, hein? Claro, porra. Aí, escutou, né?